sejam bem-vindos ao podcast Caras. Eu sou o Fabrício Pellegrino, esta é Pietra Mesquita. Hello! E como vocês veem, nós estamos muitíssimos bem acompanhados de Arthur Aguiar! Obrigado, Sem gente. mistério hoje, né, gente? Obrigado. Prazer ter você aqui meu, com a gente. gente. Obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vindo. E Arthur Aguiar está aqui representando muitos pais desse Brasil. Só faltou a Sofia, que Só a gente vai faltou. trazer no nosso próximo podcast com você. Faltou. Mas eu acho que ela não ia deixar a gente conversar aqui, porque ela ia querer ficar em cima e ela tem que ser o centro das atenções. Entendi. Esquece. Eu tô filmando, ela se joga na frente. Esse ela final tem- de semana ela fez isso. Eu tava filmando, ela começou a se jogar na frente. Falei, que isso, minha filha? Ela falou, deixa eu aparecer. Ai, tá gente! certa, Ai. Sofia, tá certa. Ela já tem TikTok, ela tem Instagram, Não, que eu ela sei. tem Instagram. A gente, na verdade, criou bem, assim, antes dela nascer, pra ter o nome ali. E a ideia era colocar alguns registros. Porque o que acontece? A gente, como pais, os pais, né, pai e mãe, a gente, se deixar, o feed vira só... É, filho, só o só rosto da aquilo, criança. né? E não exato. dá, principalmente pra quem trabalha com isso. Você falou, cara, vamos criar um Instagram pra ela? Porque aí a gente coloca os registros dela naquele Instagram. Pra deixar guardado. E a gente vai postar uma coisa ou outra nas nossas páginas, porque a gente também quer postar. Mas vamos deixar ali. E assim a gente foi fazendo. Só que agora que ela foi crescendo, né, que ela tá crescendo, ela quer fazer. Então, tipo, ela pede pra fazer. Então, assim, ela quer fazer dancinha, ela quer gravar vídeo, aí ela tem o celular, ela começa a filmar, ela do nada. Gente, pessoal, tô aqui. Que não sei o que, aí joga o cabelo. Aí faz, eu falo, gente... Ela já filmou 4 você horas. em alguma situação que você falou, filha, pelo amor de Deus. Não, ainda não. Ainda não, mas eu vou te falar que eu tenho medinho. Quando ela tá com o celular na mão, eu fico assim, olhando pra ela. Toma O que você tá cuidado. fazendo, filha? Porque ela ainda não sabe. Às vezes, ela quer só tirar foto, mas tá gravando. Entendi. Entendeu o perigo? Eu perguntei isso porque tem uma produtora que trabalha com a gente, Sirlene, vou te expor aqui. Ela tava tomando banho e a Meu filha Deus. dela entrou assim. Ao vivo. Amigas, eu estou aqui, essa é minha mãe, não sei o quê. Por sorte, não estava gravando. Mas até ela descobrir que não estava gravando, Ela ficou em pânico. quase morreu dentro do banho. Eu Ela não quase deu uma sabia. síncope, gente. E eu Tadinha já da Cia. Não, o pior seria se ela entrasse ao vivo Não, no ia ser- Instagram. Já pensou? Ia ser incrível. Exato. Não, ia ser incrível Aí pra ela- quem? Calma aí. Pra quê? Aí, vamos combinar isso aqui. Não, Logo engajamento. logo você já pensaram em quem tem filho e quem não tem, Tá né? vendo, né? Nós dois já reagimos incrível. Eu já tô aqui, não, pra mim tá Pra ser tranquilo. maravilhoso, né? A tua vez vai chegar, Pietra. Aguarde, Pietra. Ai, eu amo. Mas aí você ficou com algum receio, depois que ela cresceu, de ela já ter redes sociais? Assim, porque tem uma galera que nem é tão muito legal assim nas redes sociais, né? Você ficou com medo, de repente, de alguém ir lá fazer comentários que sua filha não gostasse? Famosos ficar haters, chateado? né? Ela ainda não entende, né? Então, ela não tem acesso a isso. Mas mesmo quando ela começar a ter algum tipo de noção, eu acho que ainda dá pra gente blindar um pouco, sabe? Eu acho que ela não precisa ter acesso à rede social mesmo. Eu acho que ela pode ter o celular, ela fazer os vídeos dela, né? Que eu já acho até muito ela ter, mas, tipo, eu acho que esse é o limite do limite, assim, Mas sabe? o controle tá com vocês. É vocês que controlam o que vai publicar, o que não Com vai. certeza, porque uma Ela é vez que muito você novinha. dá o celular na mão dela e com acesso à rede social, a não ser que você fique o dia inteiro do lado dela olhando, ela vai acabar se conectando a alguma coisa que ela não deveria se conectar com a idade que ela tem. Isso é meio óbvio. E também ela vai ler coisas e vai se deparar com coisas que é desnecessário ela ter contato com aquilo naquela idade, entendeu? Então eu acho que é bem importante. É um lugar que eu, particularmente, não acho que é tudo bem a gente dar uma relaxada. Não, vamos Sim. relaxar um pouquinho. Não, aqui tem que ficar atento, entendeu? Sim, sim. Porque ela tá em construção ainda, e de tudo. Então... Ela é muito novinha, né? Tem que eu ter, acho que é um realmente. lugar que tem que ter uma preocupaçãozinha. Agora, o que eu queria saber é assim, a sua relação com a Sofia é muito linda. Ai, obrigado. Desde sempre, desde que, enfim, ela tava na barriga. Verdade. E é muito legal ver o quanto você tava querendo muito. Você realmente sempre quis muito ser Sempre, pai? sempre. Sempre foi o seu desejo? Sempre foi o meu maior sonho ser pai. E é muito louco isso, porque eu sempre quis ser pai e não necessariamente eu idealizei uma família, por exemplo. Eu sempre quis ser pai. Se eu tivesse uma família, seria melhor, seria uma cereja do bolo. Mas o que eu queria mesmo era ser pai. Sempre quis, desde criancinha, assim. Sempre falava muito isso pra minha avó, pra minha tia-avó, pra minha mãe. Falava, eu quero ser pai, eu quero ser pai. E aí eu fui crescendo, falava, eu quero ser pai até os meus 25. Aí 25 eu não fui. Né? Eu tava trabalhando muito, muita loucura e tal. E aí a Sofia nasceu, eu tinha 29, se eu não me engano. Então 28, aí engravidou com 28, 29 foi quando a Sofia nasceu.
Entendi. Então, sempre Sempre mas sempre quis. foi de Mas menina? Então, tem uma história de que você falava que ia ser pai de menina. Sempre falei que ia ser menina. Era uma, sei lá, uma intuição, uma... Não sei, eu tinha pode ser, a gente pode chamar de intuição, mas eu tinha certeza que a minha primeiro filho ia ser filha, no caso, entendeu? Tipo, a primeira criança que eu tivesse ia ser uma menina. E bem antes, assim, tipo, sei lá, uns 3 meses antes dela engravidar, da Maíra engravidar, eu falava, a gente vai ter uma menina e o nome dela vai ser Sofia. O que você acha? Eu falei, eu gosto do nome, legal. Que e aí, quando ela engravidou, muito antes, assim, de saber sexo, eu falei, é menina Sofia. e é Sofia. Você lembra, né? Ela falou, não, se for menina, Ela é lembrava? Sofia. Não, eu lembrava. Porque tinha sido uns 3 meses antes, assim, sabe? E aí ela falou, então beleza. Aí quando a gente descobriu, menina. Sofia. Se fosse menino, você já tinha nome? Não pensei em nenhum momento Nenhum nome de menino. Devolve pra vinha fábrica. Sofia. É menino, gente. Eu queria uma menina, devolve pra fábrica. Que legal, velho. Que legal. Cara, que Sempre máximo. quis. Mas eu também Você acho, contou sabia? essa história pra Sofia? Não, ainda não vai contei entender, assim muito pra pequena, ela. né? Mas eu repito muito pra ela. Papai te ama muito, isso é a coisa mais importante que tem na minha vida. O papai te desejou muito. Sim. Eu falo muito isso pra ela, sabe? E Quero vê-la virar pra você e gosto falar de... assim, e eu sonhava com um pai chamado Arthur. Aí acabou. Aí acabou tudo. Aí já Já era. pensou? Aí, ó, minha Aí filha. foi. Mas tem umas coisas assim que eu gosto muito de fazer com ela. Por exemplo, depois de dar banho nela, eu gosto de secar o cabelo dela. Tipo, é um momento que eu gosto de ter com ela, sabe? Pentear o cabelo dela, botar ela pra dormir. São coisas que eu gosto de fazer com ela. Ai, que Ou seja, que, a gente acho que tem, são assim. momentos que criam vínculos e Eu acho. conexões, confiança, né? Ela sabe que ali é um porto seguro para ela. Você teve você não teve pai, né? Você teve um pai biológico que te deixou muito pequeno. Aham. E aí você teve um pai que te criou, que é o Isso, Ricardo. que é o né? Ricardo, exatamente. Você chama ele de pai ainda Chama até ele hoje? de pai até hoje, com certeza. Você acha que a sua vontade de ter filho veio um pouco disso, assim, dessa... Ou o Ricardo conseguiu suprir todo e qualquer possível... Da paternidade, né? Espaço que tenha ficado ali? Eu acho que pode ter vindo, sim. Acho que pode ter nascido algo desse lugar, né? Porque o meu pai, o Ricardo, vamos colocar assim, ele foi um cara que supriu muita coisa, né? E eu acho muito bonito, inclusive, o gesto dele, porque eu já vi, quando eu era mais novo, inclusive, de, tipo, as pessoas falarem, mas ele não é teu filho. E ele virar, tipo, um bicho. Não, como não é meu filho? É meu filho, entendeu? Então, é um gesto muito bonito você adotar, né, uma criança, que nada mais foi do que isso, né? Ele só não entrou numa fila de adoção. Ele adotou uma criança quando ele se relacionou com a minha mãe. Então, é muito bonito você ter esse amor que é inexplicável. Então, eu sou filho dele para sempre e ele vai ser meu pai para sempre. Mas, independente disso, existiu um buraco, né? Do tipo, de um lugar de rejeição também. Do tipo, por que ele decidiu ir? Por que nunca procurou? Então, teve esse lugar também. E eu não sei se eu já comentei sobre isso, mas eu fiquei 18 anos sem ver meu pai biológico. A última vez que eu tinha visto, eu tinha 3 anos. E eu fui encontrar com 21. 20 para 21, quase 18 anos. E aí a gente conviveu durante 2 anos, sem ninguém saber. Ninguém sabia. Eu não quis falar para ninguém, nem para minha mãe, para ninguém, porque eu queria conhecer ele, queria ter a minha própria opinião sobre ele, entender quais foram os motivos, o que aconteceu e tudo mais. E a gente conviveu 2 anos e ele faleceu. E aí eu também me culpo um pouco, não me culpo, mas me responsabilizo um pouco pelo fato de também ter sido um pouco duro com ele nesse primeiro contato. Porque a gente nunca acha que vai ter pouco tempo, né? Sim. Então, também existia uma mágoa da minha parte, né? No momento que a gente se encontrou. E quando houve esse encontro, tanto que no início, antes da gente se encontrar mesmo, quem me achou foi o Juan, que é meu outro irmão, por parte de pai, que inclusive tá na próxima novela das 7, Fuzue, que vai estrear agora. Da hora. E o Juan foi quem me achou numa rede social, no Orkut na época, então tem bastante tempo. E ele me escreveu falando, sou seu irmão, você não sabe de mim, mas eu sei de você, queria muito te conhecer, tal. E aí eu falei, caraca, que doideira, né? Não fazia ideia. Você nunca tinha procurado pelo seu pai? Não, já tinha procurado muito, mas como que acha? Sim. Né? Imagina, essa época do Orkut foi quando a gente começou a ter alguma mínima possibilidade de achar alguém. Já mas era mesmo assim difícil ainda era no muito Orkut. vago, né? Exato. Então, assim, eu não fazia ideia de onde procurar, como achar. Durante muitos anos da minha vida, eu quis encontrar ele para poder saber o que tinha acontecido e perguntar algumas coisas para ele. Nunca tive essa oportunidade. Quando surgiu essa oportunidade, eu acho que
Eu já tinha passado um pouco essa vontade, esse desejo muito de questionar e entender. E também eu acho que rolou um pouco de uma armadura, de uma defesa de tipo, não quero mexer nessa caixinha. Então eu falei pro Juan, eu quero te conhecer, mas eu não quero encontrar o Júlio, que era o meu pai biológico, no caso. E aí a gente fez um combinado de que ele iria até o lugar onde a gente combinou, mas que o Júlio não ficaria. E a gente se encontrou assim algumas vezes, sem ele ficar. E aí teve uma vez que ele resolveu ficar. Que meio que ele quebrou o combinado. E aí a gente se viu. E aí, enfim. Aí a gente se emocionou, se abraçou e tal. E a gente resolveu conviver. Aí eu resolvi conviver com ele pra eu conhecer ele, entender. Só que nesse momento, que é onde eu parei na história antes, houve como é que eu posso dizer? Uma barreira da minha parte, e eu também fiquei meio duro. Tipo, não quis amolecer, por exemplo, nunca chamei ele de pai. Assim, se eu pudesse voltar no tempo, acho que todo mundo, né, faria várias coisas diferentes. Uma delas seria essa. Eu acho que eu não teria sido tão duro se eu soubesse que eu só tinha 2 anos. Eu teria sido mais aberto. Até pra eu entender mais, sabe? E conhecer um pouco mais. Mas eu fui meio duro. E eu lembro que no final é quando eu já estava bem mais aberto. E aí ele faleceu. E aí eu não... Tipo, ele foi embora com várias dúvidas na minha cabeça, várias coisas que eu não consegui, não deu tempo, Era entendeu? isso que eu ia perguntar, assim, as dúvidas que o Arthur, criança e até adolescente, né, tinha a respeito desse pai, alguma delas foi sanada? Acho que não deu tempo. Mas eu, assim, graças a Deus eu tenho uma pessoa incrível, que é o Ricardo, que, putz, eu não tenho o que falar dele. Ele é um cara sensacional, assim. Tanto é que o Ricardo, ele não tá mais com a sua mãe. Ele muitos anos. E continua no posto de pai. Tipo, é pai mesmo, Acho que ele né? nunca cogitou a possibilidade de não ser, Maravilhoso. sabe? Ricardo, Beijo, Ricardo. É isso, arrasou. beijo, pai. incrível, incrível. Obrigado por ter compartilhado a sua história com a gente, assim. Porque eu acho que É meio difícil falar sobre, Eu né? não lembro de ter contado essa história. Não pode ser que eu tenha contado e não lembre. Porque como é um assunto ainda delicado, porque ficou mal resolvido, né? Não deu tempo, como eu falei. Então, às vezes, eu acho que na mente a gente dá uma... Tipo, esquece que falou. Pode ser que eu tenha falado e não lembro. Porque eu não quero ficar É um bloqueio, mexendo, né? Sim, nesse lugar. sim. Mas eu acho que foi importante, pelo menos, vocês terem esses 2 anos em que você Sim. pôde vê-lo. Talvez, se não tivesse nem esse tempinho, suas dúvidas fossem maiores, ou enfim. Você fez terapia, alguma coisa por conta dessa história? Não por conta dessa história. Acho que por conta da vida, né? Da Acho vida, que do Big é Brother, legal. né? Do Big Brother. Não, eu fazia antes do Big Brother já. Fazia Big antes. Brother. Fazia Foi bem ficando antes. rebelde, então, gente. Foi... Fazia bem antes. Mas assim, interessante dessa história do meu pai, só pra gente finalizar ela, do meu pai biológico, que foi o seguinte. Como eu disse, eu passei alguns anos da minha vida querendo ter contato com ele, né? E no momento que ele faleceu, como só eu tinha contato... eles não tinham contato com ninguém da minha família. Ninguém sabia que eu convivia com ele. Então, eles só tinham o meu telefone. E eu fazia Rebelde nessa época. E aí, eu fui fazer a gente viajava todo final de semana, né? A gente gravava novela de segunda a quinta. Quinta-feira à noite, a gente viajava para alguma cidade, onde a gente faria o show sexta, sábado e domingo. Era mais ou menos essa a rotina. E aí, eu lembro que numa quinta-feira à tarde, o meu telefone parou de funcionar. Do nada, assim. Tipo, pum, parou de funcionar. E eu viajei sem telefone. Não estava funcionando e tal. E fui viajar. E aí, quando eu voltei, na segunda-feira... Desculpa. Quando eu voltei na segunda-feira, eu falei, cara, preciso passar na operadora para saber o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá, ninguém soube explicar o que de fato tinha acontecido. Na época, era assim, se você pedisse um chip novo e chegasse na sua casa, foi o que me falaram. O que estava no seu celular deixava de funcionar. Porque falava assim, deu entregue, então você tem que substituir. Só que eu não pedi um chip. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Meu telefone parou de funcionar. Fui na operadora, eles me deram um novo chip, botei e... Desculpa. E aí voltou a funcionar, tinham várias mensagens de voz no meu celular. E eu comecei a ouvir essas mensagens de voz. E eu acompanhei o falecimento do meu pai biológico por mensagem de voz. Caramba. As mensagens eram de quem? seu irmão? Eram da esposa dele e depois do irmão dele. A última era do irmão dele, mas todas foram da esposa dele, né? E eles só tinham contato comigo. Ele passou mal
se eu não me engano, na própria quinta-feira, que foi quando meu telefone parou. E ele foi internado por um problema, só que no hospital parece que ele pegou uma infecção bacteriana. E o quadro dele foi se agravando. E aí, nas mensagens, ela ia contando, ó, Arthur, seu pai foi internado, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Quando puder, entre em contato. E isso foi evoluindo, ó, seu pai, Arthur, tá tudo certo, mas ele ainda tá aqui. Ó, pegou uma infecção bacteriana. E eu fui acompanhando isso a cada mensagem de voz. E a última mensagem era dizendo que ele tinha falecido. Eu lembro que eu, tipo assim, eu parei o carro na avenida lá e eu buguei, assim, como, tipo, uma mensagem, sabe? Tipo, acompanhar por mensagem de voz foi, tipo assim, horrível, porque não tinha nada que eu pudesse fazer. Já tinha acontecido. Em outro lugar, né? Não, e assim, já tinha acontecido. E aí, o que eu levei dessa história, assim? Que eu passei muitos anos querendo falar com ele. E no momento que ele mais quis falar comigo, que eu lembro que uma das mensagens ela falou, Arthur, por favor, entre em contato. O seu pai tá só te esperando. Ele quer falar com você, ele precisa falar com você. E com certeza ele tinha alguma coisa para me falar. Mas não deu tempo. Ele não conseguiu, porque o único contato que ele tinha era o meu. E o meu telefone estava fora. Ele estava sem meu telefone. Cara, então, essa é uma história... Que forte, né? É uma história bem forte. Tocante, assim. É, bem forte. Não, e que faz a gente ficar pensando muito de quanto, né? Isso foi uma história que me ensinou muito. Do pouco tempo que a gente tem com as pessoas. Não, né, e assim... Você ficou muito tempo tentando falar com ele e não conseguia. Não, assim, e aí ele também tentou falar com você em algum momento também não conseguiu. Isso, tipo, é muito... O que me fez pensar nessa história foi o que eu falei no início. Se eu soubesse que a gente ia ter só 2 anos, eu teria agido diferente. Por que a gente cai nessa armadilha de achar que a gente tem muito tempo? Quem disse pra gente que a gente tem muito tempo? A gente não sabe. A gente tá fazendo aqui o podcast hoje, daqui a pouco a gente vai ter que sair. A gente não sabe o que vai acontecer. Tipo, a gente quer que dê tudo certo, que a gente chegue nas nossas casas, que a gente continue, que a gente viva bastante. Esse é o nosso desejo. Mas a gente não tem essa certeza absoluta. Não, parou, gente. E a gente age... A gente vai se apegar muito aqui hoje. Não, mas o que eu quero dizer é assim, a gente age com tudo na vida, com as pessoas que a gente se relaciona, como se a gente tivesse muito tempo. E a gente deixa de ligar para as pessoas que a gente brigou, com as pessoas que a gente tá sem se falar, falando, amanhã eu resolvo. Pô, mas será que amanhã você resolve? Então, esse é o ponto. Isso é uma coisa que me ensinou muito. Então, hoje, eu não gosto de ficar muito arrastando as situações, entendeu? Então, pô, vamos resolver? Vamos resolver, Vamos resolver logo? Porque essa era uma coisa que eu me arrependo de não ter agido diferente. De ter esperado mais um pouco, né? De não ter sido mais aberto para poder aproveitar. Porque se alguém falasse assim, ó, você tem 2 anos com o Júlio... eu teria agido totalmente diferente. Se alguém chegar pra você hoje e falar, ó, você tem 2 anos, você vai agir na tua vida inteira diferente. Então, só que a gente não tem. A gente vive como se a gente fosse viver pra sempre. E acho que quando a gente faz essa reflexão, durante algum tempo a gente consegue fazer isso, né? De agir com mais intensidade, de perdoar ou de falar com quem a gente tem que falar. Mas a gente vai sendo engolido por um dia de enlouquecido vida, que a gente mesmo planta, né? E a gente mesmo permite a gente é o responsável por exatamente. isso. Exatamente. E a gente se esquece disso, assim. Mas toda vez que realmente, quando agora eu tô falando por mim, quando morre alguém que eu gosto muito, eu fico pensando... Poderia ter tido mais tempo com essa pessoa. Não só isso, assim, o quanto a gente deixa de valorizar coisas muito importantes e fica se deixando domar pelo tempo e se levar, enfim. Nossa, gente, profundo esse nosso primeiro momento aqui do nosso podcast. Mas agora a gente vai para um comercial rápido, a gente vai se recuperar, mas a gente vai se apegar porque a gente vai voltar. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias. Ei, gente, voltamos, gente. O papo aqui tá tão bom. E o Arthur queria complementar uma coisa, né? Ele lembrou de uma história que ele queria falar pra gente. É uma coisa que eu assisti uma vez que também me fez refletir bastante, que foi o seguinte. Um cara perguntou pro outro cara assim, quantos anos tem seus pais? Acho que foi isso. Quantos anos tem teu pai, por exemplo? Aí eu falei, meu pai tem 70 anos. Tá, legal, 70 anos. Quantas vezes por ano você vê seu pai? Aí ela falou assim, eu vejo Natal, aniversário dele, 3 vezes. Legal. Vamos considerar que seu pai vai viver até 90. Pô, teu pai vive bem pra caramba até os 90. Então,
são mais 20 anos, você vê seu pai 3 vezes por ano, então você tem mais 60 encontros com seu pai. Aí o cara parou assim e falou, 60 encontros? É como se ele fosse ver o pai dele 60 dias. E acabou. Aí quando eu parei pra pensar nisso, eu pensei, cara, quantas vezes eu vejo, sei lá, minha mãe, meu pai, minha avó já faleceu, minha tia-avó também, mas na época ela era viva, minha tia-avó. Quantas vezes eu vejo eles por ano? Aí você começa a fazer a conta. Porque quando você para pra fazer essa conta, eu acho que é um pouco impactante, assim. Pô, meu pai tem 60 anos. Pô, vai ver até os 90, beleza. Tem 30 anos. Vejo ele 2 vezes. É 60 vezes. É Minha nada. gente, corre, pelo amor de Deus, gente. Vamos falar um pouco mais Tá. da Sofia. Eu queria saber que pergunta a Sofia já fez pra você, que foi a mais difícil. Porque criança faz umas perguntas meio capciosas às vezes, né? E que é muito difícil de responder, inclusive. Nossa, essa aí... Deixa eu pensar. Ah, ela me pergunta o tempo todo, ela me pergunta alguma coisa. A mais difícil... Putz, agora, assim, na minha cabeça não vem nenhuma pergunta. Qual foi a última pergunta que ela te fez? Ah, ela me pergunta... Ah, por exemplo, tem pouco tempo que a gente separou. Então, às vezes, ela me pergunta, tipo... Ah, por que papai e mamãe não podem ficar juntos? É uma pergunta complexa. Como é que você vai explicar pra uma criança de 4 anos, entendeu? O que você fala pra ela? Ah, e você tenta... Ah, agora papai e mamãe. Papai vai ser sempre seu papai, mamãe vai ser sempre sua mamãe. Agora a gente tem casas diferentes. Mas a gente vai ser seu... Né? A gente sempre vai cuidar de você. Você pode ficar aqui, pode ficar ali. Não dá pra você aprofundar muito. Porque ela não vai entender também. Sim, E aí é você com o tempo, tenta... né? Você tenta não dar uma resposta tão rasa e não falar, tipo, porque é assim, porque eu nem concordo com isso, mas também não tem por que se aprofundar tanto nesse assunto que ela não vai lembrar, não vai entender. Então, você dá uma explicação mais ok, assim, pra ela e já tenta mudar de assunto pra virar a página, entendeu? Ela é ciumenta com você? Ela é. Eu falei, ela quer minha atenção. Ela tá comigo, ela quer minha atenção. Então, por exemplo, se a gente vai... Eu gosto muito de passear com ela na rua, assim. Porque eu acho que é importante pra ela. Ela conviver com outras crianças, ver outras coisas, ela entender a minha realidade. Então, quando eu vou em algum lugar, as pessoas param pra tirar foto, quer conversar. E ela morre de ciúmes. Ela não quer. Tadinha. Então, quando começa a juntar muita gente, pode ser o lugar mais legal. Ela fala, eu quero ir embora. Eu falo, mas por que, minha filha? Não, Você mas tava tem gente que gostando? tira foto com ela também. Tipo assim, Sofia, posso tirar uma foto com você também? Ela topa? Depende. Entendi. Depende. Tem que ver como é que tá o mood dela, assim. Depende. Mas é isso, ela quer ir embora não porque o lugar não tá legal, mas eu vejo que é um pouco do ciúmes. Ela quer assim. você e ela e você. Ela quer Só isso, vocês ela quer dois. esse tempo com ela, entendeu? E E você- as pessoas não, assim, elas não entendem também, porque muitas vezes é a primeira vez que a pessoa tá me vendo e ela quer ter esse tempo também. E aí, às vezes, eu fico numa situação um pouco desconfortável, porque eu quero dar atenção pra aquela pessoa, mas, pô, é minha filha, né? Tipo, não tem como eu deixar minha filha de lado. Então, às vezes a minha filha quer falar comigo, a pessoa também... Fica E só um agora? minutinho, calma aí, vem aqui. E aí, sabe, é uma coisa meio Tem complicada. que administrar. E você é ciumento com ela? Não sou. Muito tranquilo. Não sou. Sou bem tranquilo com ela. Ih, ele tá falando a verdade, porque ele olhou no olho pra falar isso. Geralmente desvia o olhar assim. Não sou. Não sou não. Ah, gente, não quando sou, o vô não dela sou. pega ela no colo, eu levanto. Como ela disse que gosta mais do vô do que de mim. Não sou. Eu tinha esse trauma de infância. Eu acho que eu vou ser ciumenta. Mamãe ciumenta. Porque eu sou uma esposa ciumenta, né? Aí eu acho que deu ruim. Coitada dessa criança. Você é uma esposa Não sou. ciumenta? Desculpa, Diego, te amo profundamente. Mas Mas, não você confia não em tem que você amiga, vai, cara. não Aliás, confio em Diego, o que você. você tá fazendo agora? Vem cá, cadê? Liga aí. Aproveitando aqui, Diego. Tá com quem, amor? Tô ligando agora aqui, ó. Eu tô acompanhando você aqui no chip do celular. Você não Nada. consegue nada. verdade. Ela só liga de FaceTime. Só. E É tem que só mostrar o ligação ambiente. de vídeo. Debaixo da Exatamente. cama, abre o guarda-roupa. Mas tem essa teoria de que, tipo assim, o primeiro filho é sempre o filho que você tem mais ciúme. Depois vem o segundo, o terceiro. Aí você não liga muito. Eu sei, eu sou o será? terceiro. Eu sou o terceiro, é Então, assim mesmo. exato. É Eu sou a assim mesmo. segunda, pra mim, Eu sobre isso. não tenho nem foto de infância. Sério? Meu irmão, sabe, tem 50 álbuns dele, mais velho. O do meio tem 30. Não, eu tenho o meu alguns. tirou uma fotinha ali só pra falar que nasceu. O da Caroline é tipo assim, profissional, que a Caroline é minha irmã. É né? Caroline mais velha. mesmo o nome dela, tá?
sempre zoam. Ela é, tipo, a minha irmã mais velha. Então, ela tem, tipo assim, coisa profissional, pá, não sei o quê. Eu, corta para eu, né, minha filha? Corta pra sua mãe tirando a foto. Exatamente. É basicamente isso. Você já não, você foi um filho, você era filho único. Eu sou até mais você velho. descobrir o seu irmão. Não, eu sou mais velho ainda, continuo sendo mais velho. O É. meu irmão, por parte de pai, é mais novo. É, então, exatamente. Mas você foi criado, você não foi criado com ele. Você foi criado... Não, mas eu tenho um outro irmão, o Lucas. Verdade, é verdade. Eu tenho o Lucas, que é par de mãe. Eu tenho o Juan, que é par de pai. E eu tenho a Ana Luísa, que é por parte do meu pai, do Ricardo, que é pai do meu irmão, do Lucas. Entendeu a confusão? Entendi. Que o Ricardo, entendi também. Ele teve pai, filho com uma mulher, teve filho com outra Com a mulher. Luciana, exatamente. E aí ele foi juntando todo mundo Isso. pra Uma formar grande essa família. família Isso que aí. é assim mesmo que a Isso aí. gente vive nesse país. É família, muita gente, todo mundo Muita misturado. gente, é isso aí. Maravilhoso. É sobre E você dá bem com todos eles? Sim. Você não ficou ciumento, não teve ciúme de nenhum? Não tenho. Na verdade, o meu irmão, o Gente, Lucas... coração tranquilo, É, né, bom. gente? Sabe o que é isso? É terapia. Fala, o Lucas... Não, é porque o Lucas, que foi o meu irmão parte, que é o meu irmão parte de mãe, né, que eu convivi mais, eu que dei a notícia pra minha mãe, né? E, na verdade, eu queria. A minha mãe usava DIU na época. Meu e pai. eu falei, e eu comecei a conversar com a barriga dela. E aí minha mãe falou, eu tinha 6 anos. 6 anos. E aí, porque a diferença é de 7. Aí tinha 6 anos, eu comecei a conversar. Eu, que isso, menino? Não tem nada aqui, não. Ela falou, tem, meu irmãozinho tá aí. Meu pai do céu. Aí ela falou, não tem como. Aí ela pensou, não tem como. E aí ela foi fazer o exame e ela tava grávida. É mentira. Senhor, eu ia E botar eu Dil falei, semana que vem, eu falei, não vou era mais. menino. E eu lembro que eu apostei com a minha avó, que a minha avó disse que ia ser menina, e eu disse que ia ser menino. E cara, eu lembro muito disso. Eu tinha praticamente 7 anos já, porque foi quando ele nasceu. 7 anos. Eu tinha 7 anos, ia fazer 7 anos. E aí, eu lembro da gente na maternidade, eu e ela, e a gente fez uma aposta com chocolate. Tipo, se eu ganhasse, ela tinha que me dar um monte de chocolate. Se eu ganhasse, tinha que dar pra ela. Queria dar minha mãe, né? Mas, enfim, era aposta. E aí, a minha mãe não quis fazer a ultra pra saber. Nem comigo e nem com meu irmão. Só descobriu quando nasceu. Não sei por que esse sofrimento, mas a minha mãe fez isso nas 2 gravidez. E aí, quando meu irmão nasceu, aí falou, menino. Eu falei, cara, sabia. E aí, ganhei. Gente, mentira. Não, porque assim, você já acertou que você ia ter uma filha. Isso. Você já acertou que sua mãe estava grávida, ela usando DIU. DIU. Quando que eu vou Márcia engravidar? sensitiva, querida. Aposenta, Não, meu amor. eu já tô aqui na minha consulta. Quando que vem meu bebê? Você pode ver pra mim? Ixi. Ai, meu Deus, ele tá vendo, tipo assim, você tá grávida, mas Pedro, calma, já. teve mais alguma coisa que você meio que previu e aconteceu na sua vida? Ah, teve muita coisa. Muita coisa? Teve a questão da Xuxa, por exemplo. Eu tinha certeza que ela ia me patrocinar. Todo mundo achava que eu era maluco. E eu fui lá com 10 anos e pedi o patrocínio. Eu ela lembro, eu patrocinou. vi isso. Todo mundo falava. Minha mãe falou pra mim. Ela falou assim, eu vou te falar 2 coisas. Primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa. E segundo, ela não vai te patrocinar. Eu falei, vamos lá, mãe. Vamos lá, me leva lá. Ela me levou, eu entrei. E você falou com quem? Até chegar na Xuxa, você foi falando com quem? Com segurança? Com a Não, Paquita? foi assim, Na ó. verdade, conta a história toda pro pessoal, tipo, lembrar Tá. do que aconteceu. Tá, eu vou contar, mas essa história eu já contei Vários, bastante. vários lugares. É que a Bom, Pietra não seguinte. ouviu ou ela tá querendo se fazer aqui? Não, eu ouvi, eu lembro. É o seguinte, era Dia das Crianças, mais ou menos, e tava tendo alguma coisa na Lagoa, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, morava lá, né? E aí, a Adriana Bombom, tava lá, e ela era a assistente do Planeta Xuxa. E eu sabia, porque eu sempre fui muito fã da Xuxa. Então, eu assisti o Xuxa Park. Somos dois. Acho que todo mundo, né? E assisti o Xuxa Park e gostava de assistir o Planeta Xuxa. Porque o Planeta Xuxa era mais musical, né? Era legal. Domingo e tal. Isso. E aí, beleza. Então, eu sabia que ela trabalhava com a Xuxa. E aí, eu fui falar com ela. A minha mãe, umas 2, 3 semanas antes, ela tinha me falado que talvez no próximo ano eu não ia poder continuar nadando, porque ela não ia ter condição de me bancar na natação. E aí, ela falou que E aí, eu falei, pô, mas... mãe, eu gosto muito. Não sei o que. Ela falou, só se a gente conseguir um patrocínio. Eu falei, mas como é que o que é um patrocínio, né? Tinha 10 anos, não entendia. Ela me explicou mais ou menos que era uma empresa, uma pessoa que pudesse, né, arcar com os custos e tal. Eu falei, aí eu fiquei com isso na minha cabeça, beleza. Encontrei a Adriana Bombom. Na mesma hora eu falei, vou falar com ela pra falar com a Xuxa. E a Xuxa vai me patrocinar, resolvi meu problema. E aí fui falar com ela e falei pra ela que eu queria falar com a Xuxa. E eu acho que ela entendeu que eu queria assistir o programa da Xuxa, né? E aí ela me disse como que eu fazia pra assistir o programa da Xuxa. Ó, você vai em tal dia, no lugar tal, e beleza. Chegou, eu falei pra minha mãe e fomos no dia tal, lá
assistir o programa. Quando a gente chegou no Projac, a gente descobriu que não era só chegar lá e entrar. O segurança falou, não, você tem que participar de uma caravana e tal. Aí pegou um papel, falou, aqui estão as informações, você tem que montar, não sei o quê, não dá pra você entrar. Aí eu falei, não, mas é porque eu realmente preciso falar com a Xuxa, tem que ser hoje, não sei o quê, lá, aquela história, né? Ele falou, não, mas não tem como. Então eu falei, não, mas tem que ser. Fiquei nesse diálogo com ele. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, se faltar alguém de alguma caravana, eu deixo vocês entrarem, mas vocês vão ter que ficar esperando aqui. E a Xuxa gravava mais de um programa por dia. E a gente chegou, de manhã. E aí o dia foi passando e minha mãe falando, vambora, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada, vambora. Não, mas vamos ficar. E ela, vambora. Tá, na gravação do último programa, já era noite, o segurança veio e falou, faltou uma pessoa, vocês querem entrar? Caraca. Cara, quero, vambora, vamos entrar. Entramos. Quando a gente entrou lá no Xuxa Park, obviamente, eu, uma criança de 10 anos, eu olhei aquilo, me perdi. Comecei a brincar e tudo. Nem lembrava o que era. Esquece, tava brincando, pô. Um negócio que eu assistia na minha casa, né? E aí, em algum momento, deu aquele estalo. Falei, não, calma, eu vim aqui com o objetivo, falar com a Xuxa. Cheguei pra uma Paquita, que eu queria muito lembrar quem é. Não, cara, já tentei tudo. Já tentei, fechar os olhos e lembrar da cena. Não consigo lembrar quem é essa Paquita. Falei com uma Paquita. E aí que é muito forte isso, porque ali era muito Deus, assim. Não tinha... Assim, tudo foi Deus, mas essa parte ali não fui eu que falei com a Paquita. Foi Deus, porque... Imagina, uma criança no Xuxa Park. Quantas crianças tinham no Xuxa Park? Devia ter mais 100, sei lá. Não, 200? 300. Por aí. 300. Tá, vamos botar aí. 200 crianças. Todo mundo queria falar com a Xuxa. Chega uma criança que não era sobrinho de ninguém, não era conhecido de ninguém, não tava ali por conta de ninguém, porque eu falei com a Adriana Bombom, mas eu não fui indicado por ela. Vai lá, fala no meu nome. Não, ela só me falou como eu fazia pra assistir um programa. Então, eu cheguei pra ela, pra Paquita, e falei, eu preciso muito falar com a Xuxa. E ela virou pra mim e falou, tá bom, no intervalo do próximo bloco, eu te levo até a Xuxa. Então, assim, não tem como não ter sido Deus. É, impossível. Todas as crianças queriam falar com ela e, obviamente, ela já deve ter escutado isso outras vezes. Alguém pedindo pra falar com a Xuxa, falando, não pode, menino, fica aqui. Não tinha como levar. Senta lá, Cláudia. Senta lá. Enfim, e aí ela deu um intervalo, ela pegou na minha mão, me levou na escada do Xuxa Park, me sentou e falou, fica aqui que a Xuxa já vem. E aí, daqui a pouco, a Xuxa veio, sentou do meu lado, botou o microfone do lado dela e falou, você queria falar comigo? Queria. Comecei a contar minha história pra ela. Falou, vai ali na frente, dá seu nome, que no final do programa eu vou te chamar. Tá bom, fui lá na frente, dei meu nome e achei que quando acabasse o programa, ela ia vir falar comigo. Sem câmera, sem nada, né? Sei lá, vinha me dar uma ajuda, assim, sabe? Vou te ajudar aqui em tal coisa. Mas nunca, por mais que dentro de mim queimasse uma certeza de que ela ia me patrocinar, mesmo assim ainda era... putz, ela vai me ajudar de alguma forma, mas não do jeito que foi. Aí tá, o programa seguiu, eu fui brincando, me esqueci daquele negócio, e ela começou a encerrar o programa. Queria agradecer a caravana de não sei da onde, mas antes de terminar o programa, eu queria chamar uma pessoa aqui no palco. E aí falou, Arthur, não sei o que, vem aqui. E eu fui pro palco. E aí ela começou a falar, ele é nadador, não sei o que, começou a contar a minha história, né, que eu tinha contado pra ela, eu tinha contado pra menina, a menina fez a ficha dela, começou a contar e começou a falar comigo. Né? Sua mãe tá aí, tá. Foi lá, falou com a minha mãe, quanto é que ele precisa? Não sei o quê. Minha mãe foi fazendo as contas, não sei o quê. Bom, tá bom, beleza. Aí ela voltou pro centro do palco e falou, você que tá assistindo a gente, se você tiver interesse, puder ajudar, ele é campeão de natação, não sei o quê. Ela, parou. Ela deu uma coçadinha na cabeça. Marlene tava falando no ouvido dela. Ela coçou. Marlene falando no ouvido dela. E ela falou, queria te dizer aqui que até R$1.000, R$1.099, tá? 99. Até R$1.000 a Sasha vai te patrocinar. A Sasha tinha acabado de nascer, né? A Sasha vai te patrocinar. E aí aquela música, né? Tinha assim, botava emoção. Com lua de cristal, né? E aí é muito louco, porque eu saí, acabou o programa, a minha mãe foi lá na suíte a conversar com a Marlene e tal, acertar as coisas burocráticas e tudo mais, e eu já saí de lá Patrocinado, assim.
Que da hora. Isso é muito... Essa história, pra mim, assim, é uma das histórias mais loucas, assim, da minha vida. Eu E é tenho muito louco várias, mesmo. mas essa... E eu vi ela falando uma vez sobre isso. A Xuxa? E ela, depois que você cresceu, que você, né, todo mundo te conheceu e tudo mais, ela não sabia, ela não lembrava que você era aquele olha cara. Olha que história doida. Eu sempre, muito antes de eu parar de nadar e começar a estudar teatro, TV e tudo Carreira mais, artística. a carreira artística, eu tinha dentro de mim assim, cara, um dia eu quero fazer alguma coisa pra agradecer ela, né? Mas ainda era muito vago. Quando eu comecei a fazer teatro, principalmente fazer novela, eu tinha uma certeza. Eu falei, cara, eu vou um dia conseguir fazer uma homenagem pra ela. Esse era meu maior desejo. Eu lembro que uma vez eu conversei isso com o Eric Johnson, que o Eric era muito amigo dela e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa pra ela. Quando eu saí da Record, da Record eu fiz o Rebelde, fiz Dona Xepa, fiz um especial de final de ano, A Tragédia das Ruas das Flores, e aí fui pra TV Globo pra fazer Em Família. Quando eu cheguei na TV Globo, ela saiu. Só que quando eu cheguei, passou alguns meses, ela saiu. Só que quando eu cheguei, ela ainda tinha um programa, eu pensei, eu vou no programa dela, E vou fazer uma surpresa. e vou combinar com a produção. Na minha cabeça já tava tudo certo. E vou fazer uma homenagem pra ela, do tipo, cara, lembra aquele menino lá em 99 que você patrocinou? Ele não tá mais nadando, mas, pô, ele tá aqui, tá fazendo outra coisa. Pô, que legal, obrigado. Eu sempre quis fazer isso. Só que não deu. Aí ela saiu da Globo, foi pra Record. Aí eu falei, pô, e agora, mano? O que eu vou fazer? Eu não tinha Onde o que você fazer. tava, ela foi. Aí, tipo assim, né? E aí não fiz, não tinha mais o que fazer e tal. Eu fiquei com isso no meu coração. Quando eu entrei no programa, eu nunca imaginei que, enquanto eu tava no programa, alguém ia falar pra ela, ou ela ia descobrir, enfim, não sei como que foi. Acabou que eu nem perguntei pra ela como ela de fato descobriu, mas ela descobriu e ela puxou torcida pra caramba Sim, pra mim, foi. dentro do programa e tal. Então, não aconteceu da maneira que eu tinha planejado, mas ela ficou sabendo da mesma forma. Então, inclusive, queria deixar o meu beijo pra ela, meu agradecimento especial pra Xuxa. Um beijo, obrigado pelo carinho do programa e principalmente por ter, em 99, me dado a oportunidade de ter continuado nadando aí por muitos anos, né? Porque eu nadei até 2008. Nossa. Então, se ela não tivesse me dado essa oportunidade em 99, talvez eu tivesse parado de nadar ali. E com certeza muita coisa na minha vida teria sido diferente. Porque a natação ela me ajudou muito, né? Na minha formação como ser humano, como pessoa, como eu penso, como tudo, assim. Então... Que legal. Maravilhoso. Que legal. Xuxa nunca erra, gente. Eu sempre digo isso É aqui. rainha, Essa né? é Não é minha à toa. frase. Isso Não aqui é é à a minha toa. frase. Bom, vamos falar agora de Big Brother um pouco? Já que ele Vamos. puxou o assunto, a gente já que vai a entrar. gente vai no programa. Você, antes do Big Brother, você imaginava que você se via lá? Não. Já que você tinha... Eu gostava muito do programa, é um programa que eu assisto já há muito tempo. Sempre gostei do Big Brother. Mas nunca me imaginei lá, de forma alguma. Eu sempre fui muito na minha, muito mais reservado, não gostei de expor muito a minha vida. Então, eu sempre fui mais na minha. Então, ir pro programa era tipo, cara, ficar nu, entendeu? E eu falo, não, isso aqui não tem. Eu adoro ver, mas não me imagino lá. E aí, quando você recebeu o convite, você... Então, aí que tá. Se eu tivesse recebido esse convite em 2020, por exemplo, Você eu não não teria ia. aceitado. Mas, como tinha acontecido, né, isso não é novidade pra ninguém, tinha acontecido uma polêmica dentro da minha vida, eu vim já há quase 2 anos pedindo muito pra Deus, era uma conversa minha com Deus. Eu queria uma oportunidade. Pra mostrar quem você é. Só isso. E eu pedia muito, pedia muito. Eu não pedi pra entrar no Big Brother, eu pedi uma oportunidade. Tanto que quando chegou a oportunidade do Big Brother, a primeira reação minha foi não. Não quero. Só que assim, ao mesmo tempo que eu falei não, veio um negócio assim dentro de mim que aquela resposta, ela tava me incomodando, o não. Não tava com paz no não. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu acho que É a essa é a resposta de oportunidade que eu tava pedindo. Então, não é que eu tava pedindo o Big Brother, eu tava pedindo uma oportunidade. E aí, quando eu entendi que eu precisava... Quer dizer, não é que eu entendi naquele momento. Eu sempre soube que eu precisava de algo que fosse muito radical. Uma oportunidade que fosse, assim, muito diferente de tudo, para que eu pudesse me expor e as pessoas pudessem me conhecer, de alguma maneira. Então, quando surgiu o Big Brother, eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade, num segundo momento. Eu falei, cara, beleza, vou. Só que existia um medo da minha parte, do tipo, putz, vai dar tempo? Porque quando começou a ventilar o meu nome nas redes, Sim. todo mundo só falava assim, entrou, saiu.
Tipo, vamos tirar na primeira semana. Vai ser a maior rejeição da história. Eu pensava, gente, então até minha mãe vai votar pra eu sair. Porque a rejeição já era muito alta. Tipo, vai dar 100%. Minha mãe, vai todo mundo votar. Eu falei, mano, vai ser horrível. E aí, enfim... Aí deu um receio. Eu tinha medo mesmo, era medo. E eu acho que o medo é isso. Eu até falo muito disso na minha palestra. O medo, ele é o mesmo muro que separa você dos seus sonhos e separa você dos seus medos. Às vezes, cara, tá ali, sabe? Se você conseguir passar aquela barreira do medo... O medo, ele te impede de fazer muitas coisas. O pastor lá da igreja, ele fala muito sobre isso. Que o problema não é você não ter fé. O problema é você ter medo. Porque é o medo que te paralisa. Isso é muito, muito forte. E aí eu tinha muito medo de entrar e de não dar tempo, de ser pior, sabe? E não tava com medo de mim, eu tava com medo do tempo. E aí, beleza, fui, entrei. Só que eu tava muito em paz comigo e muito em paz com a minha decisão. Você entrou muito tranquilo mesmo. Muito. Isso é verdade. Tava muito tranquilo. Deu pra ver desde o primeiro momento que você pisou na casa. Na hora que eu abro a porta, eu nunca vou esquecer do momento que eu abro a porta. Ali pra mim foi muito forte, porque... Antes, bom, vou voltar um pouquinho. No confinamento, a gente podia levar duas coisas, 2 livros. Eu levei a Bíblia e levei um livro da Camila Vieira, Viva a Sua Real Identidade. Esse livro me ajudou muito, 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 muito. Porque no livro, ele te traz uma proposta de exercícios. Então, ele realmente remexe em coisas da sua vida. E você, quando você escreve... É diferente de quando você pensa. Porque você está escrevendo ali, você tá é como se você estivesse materializando aquilo. Tem mais força do que quando você só pensa. Então, esse livro me ajudou muito no meu processo de confinamento. E eu ainda tive mais 3 dias porque eu peguei Covid. É verdade. E a Bíblia, cara... Porque assim, ó, o meu quarto, ele ficava de frente pra praia. Então, o pôr do sol era tipo... Era muito surreal. Da hora. Então, eu ficava alternando entre a Bíblia e o livro. A Bíblia e o livro. A Bíblia e o livro. E aquilo me deixou muito forte. Eu falo que... Eu acredito que o confinamento é para ele te enfraquecer, né? Psicologicamente. Você tá preso, tá longe das pessoas, não sabe o que tá acontecendo no mundo lá fora. Para mim, o confinamento foi perfeito. Porque o confinamento me fortaleceu muito. Se você pegar a imagem de eu abrindo a porta, cara, eu tô muito inteiro. Tanto que quando eu vejo lá na final... 1 ou 2 dias antes da final, a gente sentou num banquinho e a gente começou a responder umas perguntas que a gente tinha gravado antes de entrar no programa. Foi. Quando eu me vi, eu tomei um susto, porque como eu estava muito esgotado no final do programa, emocionalmente, psicologicamente, falei, caraca, eu tava assim antes de entrar. Porque Tipo, eu tava muito forte quando eu entrei. Eu lembro disso. Eu lembro do impacto quando eu olhei e falei, eu não sou mais aquilo. Tipo, cara, eu tô muito fraco aqui nesse momento. E naquele momento eu tava muito forte. E antes de eu entrar no programa, abrir a porta, eu lembro que eu tava, né, ali concentrado e eu fiz uma oração, assim, tipo, muito, muito forte. E aí eu, conversando com Deus, e eu falei assim, Deus, agora sou só eu e você. E eu preciso que você entre comigo. Na hora que eu abri a porta, eu preciso sentir que você tá comigo. E eu lembro que quando eu abri a porta, eu senti que eu não tava sozinho. Tipo, eu senti um negócio, assim. Não vou conseguir te explicar, porque só eu senti. Sim. Mas se você pegar a imagem de eu abrir na porta, o jeito que eu entro é diferente. Eu sei porque eu vi várias... Depois eu vi várias mensagens de pessoas falando assim, que quando me viu entrando, falou, eu acho que esse cara vai ganhar. Sim. Porque o jeito que eu entrei foi diferente. Eu já vi essa imagem várias vezes. E é como se realmente não fosse só eu. Tava diferente. E as pessoas falam muito da minha percepção dentro do jogo. Eu tenho uma percepção aguçada, assim. Eu tenho uma oratória muito legal boa. também, muito boa. Mas ali aconteceu algo diferente. Era um negócio diferente. Era como se eu enxergasse além. Era como se... Eu tinha essa noção. Eu orava todos os dias na minha cama. E olha que doido. Em todas as edições do programa, nunca existiu, ou eu não lembro, se existiu, me perdoem, uma cama mais beliche, elevada. Nunca existiu um beliche. Nunca. Só tinha um beliche. Eu fui o único que dormi Lá em na cima. mesma cama. Verdade. Eu só não dormi lá na vez que eu fui líder. Até quando os meninos eram líder, eu
relutava pra dormir no quarto, porque eu queria dormir lá. Naquela cama. Porque ali, era como se ali fosse tipo assim, cantinho. meu porto seguro, assim, sabe? Ali era o lugar onde eu virava pra parede e eu fazia as minhas orações antes de dormir. E eu fazia isso no silêncio, por quê? É muito doido isso. Porque não deveria ser um problema a gente orar. Mas dentro de um reality show pode ser um problema. E ó o cara querendo aparecer. Ó o cara querendo puxar a religião. Ó o cara querendo não sei o que lá. Então, como isso não era esse o intuito era só eu ter uma conversa com Deus o tempo inteiro. Então eu fazia isso em silêncio. Eu tirava o microfone e fazia mentalmente. Não falava nada. E todas as noites eu fazia essa oração de conversar com Deus e pedir respostas, pedir coisas, pedir alguma coisa assim, sabe? Pra eu sentir que ele estava comigo e para ver como o jogo estava caminhando. Eu via que muitas percepções que eu tive no jogo, que as pessoas aqui fora falam, cara, alguém tá falando para ele, não é possível que ele sabe disso. É isso. A sensação que eu tinha era que existia algo a mais, sabe? Só que por que eu não ficava falando sobre isso no programa? Porque poderia ser mal interpretado. E a minha intenção não era essa. Sim. Tanto que, se você reparar, quando o Tadeu diz que eu ganhei o programa e que eu em nenhum momento achei que de fato fosse ganhar, nem na final, a primeira coisa que eu faço, depois de comemorar e tal, eu ajoelho e falo toda a honra e glória a ele, porque não fui eu que ganhei aquele programa. Não tinha como eu ganhar. Era impossível eu ganhar um programa. E eu só ganhei e eu só tive aquela trajetória, aquela visão, aquela sabedoria de realmente conseguir escutar o outro totalmente e conseguir rebater o outro sem ofender. Eu já não faço isso na minha vida mesmo. Já é meu, mas era diferente ali, cara. Porque uma coisa é você não fazer na tua vida. Outra coisa é num ambiente que você tá mexido psicologicamente, emocionalmente. Estressado. Você tá diferente Uma da sua vida pressão, normal, né? pô. Você não tem um escape. Ali é o tempo todo, cara. Toda semana é prova de não sei o quê. Prova do anjo, prova de líder. Vai paredão. E não vai dorme paredão. mal, né? Enfim. Não, e luzes. teve um momento no programa que, tipo assim, você foi muito massacrado, né? Teve uma galera que, tipo assim, juntou e era Arthur, jogo da Discord era Arthur, fui eu e Arthur, DG Arthur, muito, né? Exatamente. Eu e DG bastante, assim. Mas você sentiu que, tipo assim, quando você entrou, mesmo você tendo entrado em paz e tudo mais, você sentiu que a galera, os participantes lá de dentro já, tipo, olharam e falaram assim, tá bom, vai sair daqui a pouco. O alvo tava ali, era fácil, né? Entendi. Todo mundo, tipo assim, quem tava lá dentro sabia de tudo que tinha acontecido. Não foi um negócio que, tipo, nunca ouvi falar. Não, todo mundo sabia. E todo mundo também acompanhou as redes sociais quando o meu nome foi um dos que mais ventilou. Eu tinha muito receio, inclusive, deles me tirarem. E eu conversava muito, tipo assim, cara, vocês não vão me tirar, não, né? Eu falava, eu não tenho culpa, eu não contei pra ninguém. A minha mãe não sabia, ninguém sabia. Eu não contei pra ninguém. Sua mãe não te perguntava? Ela não falava, filhão, abre aqui esse jogo. Não, minha mãe também não me perguntou. Mas você entrou e ninguém sabia? Não, alguns dias antes de eu entrar, acho que uma final de semana antes de eu entrar, porque eu acho que eu fui confinado num sábado. E acho que no final de semana anterior, eu reuni as pessoas mais importantes, minha mãe, meu pai, amigo e tal, e contei. E aí faltava uma semana. E a reação deles? Porque se você ninguém... tava com medo, imagina eles, não, né? Todo mundo falava que eu era maluco. Mas aí, é isso que eu tô falando. Na minha vida sempre foi assim. Quando eu fui na Xuxa, todo mundo falava que eu era louco. Quando eu parei de nadar e comecei a estudar teatro, todo mundo falou que eu era louco. Então, isso nunca me paralisou. Na verdade, isso era meio que um termômetro, tipo, pô, tô fazendo a coisa certa. Tô no caminho certo. Eu acho que tá legal. Mas no BBB você sentiu que você ia levar o prêmio? Não. Que eu ia levar, não. Mas eu sabia que eu não tava fazendo... Quando eu decidi entrar, mesmo, falei assim, vou entrar, eu tava muito em paz com a decisão de vou entrar. Eu não achava que ia ser pior do que eu não entrar, entendeu? Eu só não tinha certeza se ia dar tempo. Você acha que em algum momento... Você falou que as pessoas do programa, obviamente, conheciam todas as polêmicas que tinham te envolvido naquele período. Você ficou com receio de, em algum momento, eles usarem isso contra você dentro do programa? Você já tinha uma resposta, assim, certa, caso eles usassem? Não, é que assim, isso é uma coisa até que é bom a gente falar, até pra desmistificar. Outro dia eu vi assim, porque o Arthur é um cara polêmico. Não, calma aí. O Arthur se envolveu em uma polêmica. Que foi uma polêmica grande. Mas eu não tenho um histórico de polêmicas. Não tem. Você vai ver lá que vai ter
uma polêmica sobre um assunto. Eu não tenho, tipo, Arthur fez isso, foi na boate, bateu não sei o que lá, tava bêbado, bateu o carro, fez não sei o que. Não tem isso. Sim. Então, isso é até uma coisa importante da gente falar, porque outro dia eu li alguém falando sobre isso. Eu falei, cara, não é verdade isso. Se a gente puxar meu histórico de 15 anos de carreira, fica até desleal você me colocar esse rótulo, entendeu? Não é real. Mas, enfim, voltando para a pergunta, eu não tinha medo das pessoas falarem sobre isso, porque, para mim, eu estava muito em paz com isso. Eu não tinha... Se a gente quisesse conversar sobre isso, estava tudo bem. O meu receio era... E eles falaram abertamente sobre isso, que se eu não tivesse ganho a imunidade na primeira semana, eu ia pro paredão. E se eu fosse pro paredão, eu ia sair. Porque não deu tempo. E isso já vinha do pensamento estabelecido que eles tinham de você por conta de tudo isso que aconteceu. E da gente aqui fora também, né? Acho que não era, talvez, não era nem a opinião deles. Era a certeza fácil, tipo assim. do que já vinha sendo falado nas redes sociais. Antes deles entrarem, eles acompanhavam, porque o meu nome já estava rodando, desde setembro. Outubro já falava, Arthur vai entrar no Big Brother, Arthur vai entrar no Big Brother. Então, eles acompanharam. Então, quando o Arthur entrou no Big Brother, primeira semana, quem vai? Arthur? Bora nele, porque seria mais inteligente, né? Bom, todo mundo vai ficar mais uma semana. Então, quando eu ganho a imunidade com o DG, no dia que eu entrei, que foi na quinta-feira, várias pessoas vieram falar pra mim, que bom que você ganhou, porque se você não ganhasse, provavelmente você é paredão. E essa é uma realidade. E a partir dali deu a oportunidade de você mostrar o seu jogo, né? O José Loreto, que tá inclusive na capa da Caras dessa semana, ele deu uma entrevista pra gente falando que quando ele também foi envolvido, né, se envolveu numa polêmica muito grande e sofreu cancelamento, e ele ficou com muito medo naquela fase da vida dele, de uma novela que ele tava fazendo, da carreira dele acabar ali. Você que passou por uma situação dessa também, você ficou com medo da sua carreira acabar? Sim, com certeza. Mas, de fato, ela foi muito prejudicada, em todos os sentidos. Aí ele falou a mesma coisa, que foi muito prejudicado. Mas muita coisa. Mas o BBB veio Eu acho que o para BBB... ser benéfico. Eu acho que o BBB, ele fez com que as pessoas me conhecessem de uma maneira diferente. Mas eu não acredito que isso mudou a minha carreira, por exemplo. Eu acho que realmente houve uma coisa que prejudicou ela mesmo. Sabe? Eu não acho que o BBB resgatou. Por exemplo, assim, você imaginou que o seu pós, quando anunciaram que você tinha sido campeão da edição, você imaginou que o seu pós fosse ser outro? Imaginei, com certeza. Que ia ser diferente do que foi. Mas eu vou te falar, hoje, depois que passou 1 ano e meio, talvez? Um ano e meio não, né? 1 ano e alguns meses. Porque abril, né? Foi abril, né? 1 ano e 3, 4 meses, né? Vamos dizer assim. Talvez não, com certeza, se meu pós tivesse sido diferente do que foi, eu não teria envezado pro lado, por exemplo, do business. Eu não teria começado a empreender. Eu teria continuado mais desse lado. Artístico, você fala. No lado artístico. Seria bom? Seria bom. Mas eu não estaria começando coisas minhas. Eu não estaria desenvolvendo coisas que também vão impactar a vida de várias outras pessoas. Então, existiu uma certa frustração inicial? Óbvio, senão eu estaria sendo hipócrita. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu consigo olhar para a situação e falar, eu consigo ver coisas positivas nisso, tá? Não estou dizendo que eu não gostaria que não tivesse sido diferente. Eu gostaria. Mas, muito provavelmente, se tivesse sido diferente, eu não estaria desenvolvendo as coisas que eu estou desenvolvendo agora. Sim. E a médio e longo prazo, eu acho que isso vai ser mais interessante do que se tivesse sido da outra maneira como eu imaginei. Resumindo, no final das contas, Deus sempre sabe o que é melhor para você. E eu prefiro me agarrar nisso. Tudo tem que ser da forma que tem que ser. Eu acho que o Big Brother ele teve um propósito. Foi o que eu falei. Ali, não era sobre mim, eu acho, o programa. Eu acho que o programa foi muito mais para demonstrar o que Deus é capaz de fazer do que propriamente o Arthur, entendeu? Pelo menos é o que eu acredito. Então, por isso que eu digo que quem ganhou o programa não foi mérito meu, sabe? Não foi tipo eu. Tipo, as pessoas, obviamente, votaram muito, se envolveram muito. A padaria E tudo mais. Mas nada teria sido possível
se não tivesse sido feito da maneira como Deus fez. Porque se a gente parar para pensar no programa inteiro, eu vou te dar vários exemplos que são surreais. Por exemplo, fiquei confinado, peguei Covid, entrei 3 dias depois. No dia que eu entro, tem uma prova de imunidade. Eu ganho a prova. Beleza. Na semana seguinte, metade da votação no confessionário, metade de votação aberta. Sorteio. Qual é a última pessoa a ser sorteada? Eu pude fazer conta. Fiz conta, decidir, falei... né? Você conseguiu se salvar ali, né? Eu me salvei por causa disso. Pô, Deus. Aí, beleza. Aí você vai. Vai seguindo o programa. Quando chega ali na questão com a Jade, na hora do Big Fone, pô, eu tava lá. Se eu tivesse atendido o Big Fone, muito provavelmente eu não teria colocado ela naquele momento. Quem você ia colocar? Foi no 7º paredão, eu acho que eu ia colocar... provavelmente eu colocaria a Laís, porque dentro da minha cabeça, da minha estratégia de jogo, era assim, eu precisava enfraquecer as pessoas que estavam em volta, porque eu sabia que ela fazia o meu contraponto. E na minha cabeça, eu não sabia até que ponto era interessante. Primeiro, não existia uma certeza da minha parte que eu ia tirar ela. Não existia essa certeza. A única certeza que eu tinha é a narrativa dela é equivocada. Entendi. Mas será que o público comprou a minha narrativa ou a dela? Eu não sabia. Então, eu tinha um receio de, se eu tirar o meu contraponto, será que isso me enfraquece no jogo? Tanto que quando ela sai, eu não sei se é tão bom no primeiro momento na minha cabeça. Eu falei, cara... E agora? O meu contraponto foi... Me deu uma Como é que vai vontadezinha ficar? aqui, gente, de morar na cabeça do Arthur um dia pra saber. Porque ele foi fazendo aqui assim a estratégia. Eu tô tentando E liga acompanhar. aqui, Eu tô vai tentando aqui, vem acompanhar, aqui. gente. Mas aí foi bom ela ter atendido o telefone, porque quando ela atende o Big Fone, ela não tinha alternativa. Exato. Ou era você ou era você. Entendeu? Ela Sim. tinha que me colocar. Ela não tinha opção. Porque se ela não me colocar, era péssimo pra ela. Então ela tinha que me colocar. Então até... Pô, e eu tava em frente ao Big Fone. Passei ali um tempão. Tava dormindo, mas tava tipo de frente pro Big Fone. E ela foi lá e atendeu. Então tiveram várias coisas que aconteceram ao longo do programa que você vê que foi tipo muito Deus. Por exemplo, o paredão que eu caí do falso. Verdade. Eu não ia ser indicado aquela semana. Aí aí o PA ganhou a prova e a Jessie tirou um negócio lá surpresa que ganhava 100 mil reais. E quando ela tirou, ela tinha que indicar alguém. Quem que ela indicou? Eu. Eu não ia no paredão. Eu já tinha safado o paredão. Verdade. E aí ela, e me indicou. Eu falei, putz, caraca, essa semana eu nem achei que eu ia paredão. Eu tô no paredão. E aí era o paredão falso. Ou seja, pude participar da dinâmica. Eu participei de tudo do programa. Você viveu mesmo. Assim. Tudo, o programa inteiro. Então, cara, olhando assim, não tem como não ter a Ver a mão de certeza Deus. que Esse foi 1,5 milhão Deus, sabe? foi suado, né, gente? Foi suado esse Foi. dia. Mas já foi gastado? Foi. Ou foi aplicado? Não, é assim, ó. Como eu falei pra vocês, desde que eu saí do programa, eu venho empreendendo. Então, assim, grande parte do meu dinheiro eu coloquei em negócio. Pra gente poder, né, fazer o negócio acontecer. Entendi. Pra faculdade da Sofia, entendeu? Toda essa carreira artística da Sofia, que a Sofia provavelmente vai ser cantora ou atriz, a gente sabe disso. Já pensou? Eu acho. Ela gosta muito, ela faz aula de música. É sério? É sério. Mas ela já faz. toca algum instrumento, alguma coisa Não, assim? não, tipo... a iniciação lá. musical, que se Entendi. chama, entendeu? Aonde a Pietra vai chegar? Não, é que o Fabrício sempre fala que quando os convidados vêm aqui, eu falo que eu toco o ukulele. Mas realmente, eu toco mesmo o ukulele. Aham. Você toca o ukulele Ninguém ou não? nunca viu. Não toco. Não, é só isso. É porque o Fabrício, ele duvida. Porque ele nunca me viu A tocando Pietra, ela ukulele. sempre Mas conduz eu a toco. conversa pro momento instrumento musical Só pra pra dizer falar que eu toco o ukulele. Deixando a dica, no próximo, Eu tenho que abertura trazer. do programa... Por favor. Eu vou fazer uma O vinheta ukulele com o com a ukulele, vinheta. tá bom? Tá bom. Porque assim, é muita cara de pau isso. Ela fala, é o fala, mas desafio. não toca Você me nada. desafiou agora. Já era. Bom, Arthur, nós vamos agora pra saber, que a gente quer saber de você, na verdade, se você que é, né, sócio fundador de padarias. Aliás, todo mundo tinha certeza que você ia empreender numa padaria. Ainda não... Vai acontecer. Vai! Quando que vai acontecer acontecer isso? É que, na verdade, assim, ó... Gente, desculpa, eu tô com uma tosse muito chata. Não Relaxa. é Covid. Fiquem Ah, tranquilos. tudo bem, Não, gente. fiquem tranquilos. Eu quero uma folguinha amanhã mesmo. Não é Covid. É uma tosse alérgica, na verdade. Calma, meu telefone. Mas enfim. Quer Pode pegar? pegar? Pode Pode pegar? pegar? Não, de Não. boa. Pega aí, gente. Vamos abrir esse telefone. É o seguinte, a gente inicialmente ia começar com o pão, tá? Essa era a ideia. E depois vir com a padaria. Só que, eu tenho outros 2 sócios, diante de várias conversas que a gente teve, a gente acabou optando
por começar por outros negócios. Então não é que não vai acontecer. Vai acontecer, mas não dá pra gente levantar tudo ao mesmo tempo. Aos poucos, né? Não dá pra fazer várias coisas. Então, assim, a gente optou por começar pela moda, que tem a Ao Quadrado, né? Que a gente lançou primeiro a moda masculina e agora a gente veio com a moda feminina, que já tá no ar. Inclusive, quem quiser, é só acessar a Ao Quadrado. Tem no meu Instagram também lá. Você tá usando o Ao Quadrado? Não tô usando Que hoje. falha Cara, que falha, né? Arthur! Eu tava usando mais cedo, mas eu troquei de Mentira. blusa, é verdade. Mas Tudo enfim, temos a Ao Quadrado. E a gente lançou na Natural Tech, agora 2 meses atrás, a Sempre Leve. Então, a Sempre Leve, ela é uma marca, né, uma empresa, não é só de produtos saudáveis, mas ela também é de serviços. Então, a gente tem desde clínica de estética, restaurante, marmita, cookies, barrinha, cereal, Ele tá pensando em chocolate. ele tá- Que eu vi das cookies. cookies. Não, aqui a cookies tá aqui na minha frente. É verdade. Barrinha de cereal. É integral saudável feito com... Não. Mentira. Exato. Chocolate. Que também você não suplemento trouxe, né? em pó. Não trouxe, gente. Gente, Não pelo acredito, amor gente. de Deus. Vamos cancelar? Vamos cancelar essa Não gravação, trouxe. gente. Vamos... Mas enfim, então a gente optou por começar com essas 2 marcas. Legal. Então, Mas ótimo. a gente tem outras coisas aí que a gente vai lançar até o final do ano. Dentre elas, A pelo padaria. menos o pão. Tá. Pelo menos Ótimo. o pão. O pão rola. O pão, sim. Ok, mas estamos então o quê? Famintos. Isso, numa Diante padaria. uma padeira do país, né, gente? Porque não dá pra dizer que você não seja o maior padeiro desse país. Ponto final. É verdade. Só que você está diante da padaria. E aí nós queremos saber que escolhas você faz. Vamos lá. Vamos lá. Você se joga mais rápido numa broa ou numa bengala? Numa bro. Ok. Sou eu agora? É Então você, vamos lá. querida. Você prefere comer... Ai, você deixou essa comigo, né? Não, eu comecei aqui porque eu tive que Então, ó, começar. você prefere comer... A gente tá falando de Pão, padaria. gente. Padaria. Vocês, pelo amor de Deus, vocês aí com essa mente... Pelo amor de Deus. Você prefere comer uma Carolina úmida ou uma Samanta sequinha? Pô, sacanagem. Não, a É Carolina. comida que a gente tá falando, A gente. Carolina úmida. Com certeza. Nada de sequinho, Eu gente. também prefiro comer uma Carolina Eu úmida. nem tá? sabia que existia um doce chamado Samanta. Descobri isso hoje. Eu mas também tudo não bem. sabia. A Carolina, inclusive, é meu doce preferido. Olha, Amo. você gosta úmida também? Úmida, bastante úmida. Maravilhosa. Gosto de Bem- Carolina bem úmida. úmida. Exato. O Diegão também gosta? O Diego não gosta de nada, entendeu? O Diego ok, não gosta ok. desse tipo de doce. Você se identifica... Não, o Diego não gosta, não. Calma aí. Calma aí, Diego. O que Diego, tá acontecendo? que Diego acontecendo? gosta de uma pietra e tá tudo Ah, certo. Entendeu, Diego? uma pietra ali. Sou meio possessiva. Até nos doces é Tá sobre certo. isso. Esse doce Pietra eu nunca comi. Bom, você se identifica mais com um pão de metro ou um cacetinho? Agora ficou difícil, sacanagem. Isso aí. Cada um fala do seu. Eu, pão de metro. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Agora Tô que eu dando entendi. dicas. Estamos Tô dando falando de dicas. pão, gente. Tô É de colocando- pão. É pão. Agora eu entendi. É Não, pão. eu tinha entendido outra coisa. Não, pão de metro, né? Vamos junto. É, galera. Pode mostrar? Não. Vamos Eita. continuar aqui, ó. Vamos aí, Pietra. Pelo amor de... Bom, o que mata mais o apetite? Ah, Peito de moça ou rosquinha? depende da ocasião, né? Ih, gente, depende do apetite. Muito boa resposta. Seu. Mas o peitinho de moça é O legal, meu né? É bom peitinho de moça? Peitinho de moça, né? É. E o seu rosquinha? Muito É mais. que o peitinho de moça vai com mais frequência, né? Ai, não sei. Tem mais, né? Tem? É, eu Não acho tem. que- Tem. É outro doce que eu nunca vi, mas eu vi a foto. Você conhece? A rosquinha nem sempre tá disponível, né? Tem que lutar pela rosquinha. Tem que- É, Tá. normalmente é presente, não Mas, é? mas o peitinho de moça tá... Tá sempre ali, Tá né? sempre ali, mais pra jogo, né? é. A rosquinha, que já vi Sempre gente tá ali. prometendo rosquinha na lua de mel. Enfim, É. não é? Não é sempre Verdade. momentos especiais? Tem No isso. aniversário. É, Aí vem exatamente. uma coisa, ok. Tem que Entendi. encomendar. Exato. Pra você cair de boca, você prefere um sonho cremoso ou um sequilho esfarelado? Ah, não. Pô, tem que ser, pô, cremoso. Ah, não é? Não, esse negócio de seco não funciona. Não Se vai, você né? vai ter que usar calda, aí não rola, não. uma coisa Vai- meio vai- complicada, Vai né? ali num... Quem é que gosta de negócio de seco aí, gente? É, Não dá. não vai. Não dá mesmo. Aqui é unanimidade. Agora vamos lá. Tá. Já ficou satisfeito comendo apenas brioche? Apenas brioche? É. Você não quis... Só um briochinho já satisfeito. Já foi. Não, né? É pouco, né? É pouco? Uma entradinha, né? É. É só pra dar um... pouco, né? É pouco.
Ai, meu Deus. Jé, qual o ponto do seu creme brulee? É consistente ou tá mais pra ralo? Ah, não, é consistente. Consistente. Tá, vamos lá. Sua padaria. Olha lá, hein, ó. Ó, tá falando com vocês. Gente, não hein? só. É padaria. Isso é padaria. Gente, E padaria. a produção que mandou a gente ler isso aqui. A sua padaria, ela costuma oferecer uma bomba inteira? Ou você acha que meia bomba já satisfaz? Não dá, né? Vocês se satisfazem com meia bomba? Não, Eu tenho né? que ser uma bomba inteira. Mas cada um, né? Vai que você fala, não, minha bomba eu já faço uma festa. Não. A bomba Entendeu? Tem que ser a bomba inteira, né? Claro. Ok. Satisfazer de fato, né? Só melhor nem abrir a padaria. Eu concordo. Fala que hoje a padaria tá fechada. Vai oferecer Isso. meia bomba. amanhã, Que é isso, A Essa bomba gente. inteira tá pronta amanhã. Isso, entendi. Vai ficar fermentando. Eita! Para, sai dessa imagem. Você já dividiu uma rabanada com os amigos? Não, esse negócio de dividir não é legal. Não, nem na época de Rebelde. Tava lá, Chay, Mikael, você... Gente, vamos aqui, uma rabanada, vamos lá todo mundo. Não, é melhor ter rabanada Não, pra Tá falando todo de mundo, né? rabanada, entendeu? Rabanada. Não, dá pra rabanada, Gente. dá, né? Cada um com a tua, Cada um né? com a sua Cada um rabanada. conquista a sua própria Pra não ter rabanada. briga, Melhor, né? Você sabe Vocês já que... dividiram rabanada? Eu não, nunca. cara. Eu sou Olha ciumenta, lá, hein? Arthur. Nunca. Eu sou ciumenta. Imagina Eu- dividindo uma rabanada. Não, mas não é você dividindo a dele. É ele você- dividindo a minha? É você dividindo, né? Nunca, também não. Nunca Não, né? dividi. E até porque eu digo uma coisa, gente. Esse negócio de se organizar direitinho, todo mundo come uma rabanada, pra mim não funciona. Não, né? Pra mim sempre alguém vai sobrar, sempre alguém Vai sair triste. Você vai ficar preocupado, né? Ex- Você tá todo mundo exatamente. comendo Ou vai acabar- direito. exatamente. Igual, né? Exato. E eu vou ser sempre aquela pessoa Que vai servir meia bomba. que vou ver alguém no canto e falar, ai, gente, eu vou ter que ir lá. Porque assim, tá fora, não quero que se sinta Tadinho, mal. né? Então eu não consigo. Tá Eu- magro. Eu não sei que se eu entro, Precisando se eu entro e peço precisando de licença, comida. sabe? Tá precisando de comida. Eu não consigo. Você nunca dividiu? Não, melhor não. Nunca, nenhuma Não, vez? não. Nenhuma? Tá. não. Nem olhou? Nem... Tá certo, então, gente. É sobre isso. Então, suruba aqui nunca rolou, tá, gente? Quem falou de suruba? Eu falei Não, de rabanada. rabanada. Eu tô É. falando de Não, rabanada. gente. Quando a olha. gente é Tá vendo como é que ele é, Arthur? Não, gente, vocês mente podre. sururu. É suruba É. de pão, gente. É muito pão, muito doce, muita coisa. Bom, Arthur, outra coisa. Você fez parte da adolescência de muita gente. Muita. No Rebelde. Inclusive ali, ó, super fã. Que tá É apontando mesmo? pessoas. Ela corria atrás de vocês, Sério? seguia, entendeu? Problemas psicológicos, falar com ela. Mas ela Manda... tá de boa ali. Ah, ela tá segurando, que a gente falou pra ela, não vai perder teu emprego. Ela entendeu? tá só toitando. E é o seguinte, você fez parte da adolescência, da juventude, enfim, da fase teen de muita gente em momentos diferentes, tanto em Rebelde quanto em Malhação. Aham. Nós queremos saber, então, qual é a diferença de Rebelde e Malhação. E vamos começar agora. Tá preparado? Você vai ter que escolher qual era o melhor, tá bom? Pô, é Na fase do impossível, Rebelde. gente. Calma, segura que eu vou te dar tópicos. Eu vou te dar tópicos Tá. aqui. A gente vai te ajudar. Qual tinha a melhor trilha sonora? Rebelde ou Malhação? Não, Rebelde. Lógico que tá. Puxou a sardinha pra essa música, né? Lógico que a Óbvio. gente Tu cantava, tinha uma música fazia show. preferida? Eu tinha. Qual? Depois da chuva. Canta pra gente um pouquinho. Porque sei depois da chuva sempre vem o sol. Tudo vai melhorar. Só o tempo pode pôr as coisas no lugar pra recomeçar. Aê! Se Nossa, eu- ela tá chorando, tá chorando. Pelo Tem alguém amor de chorando Deus, aqui. gente. Não, deu saudade. É o RBD lá mexicano, eles vão se reunir, vão fazer show aqui no Brasil. Vai rolar aqui uma Porque, reunião de eu vocês? ouvi Eu que já falei tá várias indo. vezes sobre isso. Por mim, rolaria. Eu acho que seria legal, mas depende de muita Mas coisa, alguém tem que muita puxar gente. esse movimento, Arthur. Tem Mas que eu já chegar- puxei, o Você já Bical já falou- puxou também. É Não. complexo, depende de muita coisa, É né? por causa da agenda? Como é que funciona? Não, eu acho que depende do que cada um quer pra sua carreira, depende da gente conseguir a marca, depende de muita coisa. Não é tão simples quando as pessoas acham. Sim. Tipo, vamos se reunir, vamos fazer um show. Não, tem a marca. Quem é o dono da marca? Entendi. Quem é o dono da marca? Ela Hoje, se eu não me engano, são os próprios rebeldes do México. Acho que eles México? compraram. Ih, meninos, A marca. Ah, então Eu vocês teriam acho que que eles pegar emprestado compraram. deles. Eles não vão emprestar. É, não Estão vão. vindo aqui fazer show, gente. Vão emprestar a marca pra Não, vocês. depois do show deles, eles emprestam, gente. Vamos compartilhar com os coleguinhas. Ô, né? Anaí, faz alguma coisa, queridona. Se É, mexe. gente, Dulce Maria. Tá Como é do que tá? nada vai querer se meter aqui no Brasil, senhora? Tá com medo da concorrência, né, querida? Se botar aqui o nosso, botar o de vocês, acabou pra vocês. Mas eu acho que seria legal, assim. Não só para as pessoas que viveram essa época, eu acho que pra gente também. Depois de tanto tempo, a gente poder se reunir e festejar, comemorar,
né? O que a gente viveu lá, eu acho que ia Você ser fala muito mais com a legal. galera do Rebelde ou fala mais com a galera do Big Mas- Brother? Agora eu misturei, né? Mas é isso mesmo, a pergunta me é deu essa. eu pensei que você bugada falou de aqui. Malhação, não. Não, Big gente, Brother. aqui na Malhação é muita gente. Big Brother é um pessoal e Rebelde é outro. Você fala mais com que galera? Chamou pra um churrasco, quem que você vai chamar? É igual, Ah, assim. não, eu acho que no meu aniversário, eu acho que foi mais gente do Big Brother do que Do Rebelde. é. Ah, pessoal, que decepção com vocês. Vamos lá, Pietra, você. Vamos lá, tá. Qual elenco era o mais unido? Rebelde, Malhação. Pô, difícil isso, porque os dois elencos eram bem unidos, mas eu acho que o fato da gente viajar muito, eu acho que é o Rebelde. A gente era tipo. É porque, Família, assim, ó, né? É porque era muito doido isso. A gente tinha os nossos desentendimentos, mas ninguém de fora podia falar nada. Então, assim, não importa se eu não tô falando com você, por exemplo, se a gente brigou. É um problema meu e seu. Se qualquer outra pessoa ali quiser se meter na nossa treta, os dois viravam contra aquela pessoa, entendeu? Maravilha. A gente era muito fechado entre a gente. Da E hora. isso funcionava muito. E a gente, tipo, ao mesmo tempo que a gente se desentendia, a gente gostava muito um do outro. Tinha um carinho, um respeito, uma amizade muito grande, assim. Então, realmente foi muito especial. Família mesmo, né? Família Foi. só a gente fala mal. Se alguém falar mal da nossa família, o bicho Aí já pega, era. né? É Aí isso. já era, filho. Não tem como. Vamos lá. Qual tinha o melhor ambiente de trabalho? Malhação ou Rebelde? Caraca. É porque, ó, não é pra ficar em cima do muro, não. É que realmente esses dois trabalhos foram trabalhos muito diferentes, assim, muito especiais. Muito mesmo. Não foi um trabalho comum. O que aconteceu na Malhação foi, tipo, único. Tanto que acabou sendo a Malhação que foi escolhida pra reprisar no último ano da Malhação, né? Então foi a única Malhação que passou 2 vezes na TV Globo, no horário da Malhação. Essa que você tem a tatuagem. também. Isso, que é a Malhação Sonhos. E Rebelde também foi o único. Então, eu realmente, assim, fui muito abençoado de fazer esses 2 trabalhos. É difícil responder essa pergunta, porque o ambiente dos dois era um... E eu acho que a gente conseguia transmitir isso na tela, inclusive. Era muito bom assistir Malhação Sonhos. Você viu que existia uma conexão real dos atores. Não era uma coisa só encenada, né, dos personagens. Existia uma amizade, uma conexão, uma vontade de estar ali. E o Rebelde é a mesma coisa. Então, realmente é difícil. Eu não sei te responder essa pergunta, não. Acho que os dois... Os dois. Os dois. A gente aceita, a gente A gente aceita Tá bom. super, sem problema. Agora vamos lá. Tá. Qual elenco era o mais pegador? Ah, Agora tu eu quero saber, gente. Agora tu pelo amor de entrega Deus. os Acho teus que é amigos de Rebelde. trabalho. Acho que Rebelde era... Micael. gente, e vem me Deixa falar, isso, Eric. vem me falar aqui que não tinha uma Não, suruba? Rebelde. Oi? Você não dividia a rabanada? Não Como é dividia, que isso, funciona? gente? 6 jovens ali, gente, todo mundo apetitoso, viajando pra lá e pra cá. O quê, gente? Eu e a Pietra aqui, que eu nem gosto que a gente se pega. Não, Diego, mas inclusive- então, justamente por isso, convivia muito. O negócio era, tipo, se a pessoa tivesse solteira, era aproveitar pra fora, né? Ah, com certeza, né? Calma que eu tô traduzindo. É porque Você assim, tem- ó, o que aconteceu também? Vamos lá. A gente namorou durante um tempo, né? Tipo, Os 6 juntos? Não, Não, tô tipo- brincando, eu sei. né? ligado. Tivemos namorados ali, namorada ali. Mas... Tá. Entre Entre eles. Aham, Eu queria saber se os 6 namoraram, entre, tipo, os 3 Não, namoraram. não, Tá bom, ok. Não, isso não aconteceu. Vai que a gente consegue essa discussão. Não, isso não aconteceu. Mas, tipo, houveram momentos que tava todo mundo solteiro também. Aí, gente, cada um é cada um, né? Aí, pô... Aí é... Livres. Ah, Livres para fazer o que quiserem. Exatamente. Cada um vive do jeito que quer mas viver. esse rebelde não vai acontecer, você sabe, né? A galera tudo comprometida agora, os maridos, as verdade. esposas, vão falar, de jeito nenhum, gente. Esses 6 de novo? O que é isso? Aqui não. Não, mas eu acho que a gente queria essa junção. A gente queria também. A gente queria essa junção. Eu acho que acho que é pra viver assim o que a gente não viveu com a maturidade que a gente tem hoje. É muito doido, cara. Eu tinha 20 para 21 anos quando a gente fez Rebelde. E hoje eu tenho 34. E a gente não teve um preparo psicológico pra viver aquilo que a gente viveu na proporção que foi. Foi uma febre, Porque as pessoas que não viveram aquilo com a gente não têm noção da dimensão do que foi de fato Rebelde. Eu acho que Rebelde foi um negocinho. Cara, a gente fazia show todo final de semana pra 20, 30 mil pessoas. Pô, o Léo tá aqui, trabalha com música. Tem artistas gigantes que não fazem isso todo final de semana. Fazem evento maior, em festival, mas assim, show dele. Não, era nosso show. Não tinha outra atração. A gente chegou a fazer Brasília pra 80 mil pessoas. Caraca. Então, assim, é muita gente. Então, realmente, Rebelde foi um negócio muito grande. E
E, obviamente, a gente não estava preparado psicologicamente para viver aquilo. Eu ia perguntar isso. A Xuxa tá com um documentário e ela fala muito sobre essa coisa do abuso psicológico que ela passou. E é um depoimento muito comum de grandes artistas que viveram momentos De grande sucesso, de grande assim. sucesso, como o Rebelde. Isso acontecia com vocês? Tinha algum tipo de abuso ou psicológico Não, acho que ou não. abuso de exagerar, de colocar muita responsabilidade nas costas de pessoas tão novas, de cobrar isso de vocês? Não, sei, acho que abuso é uma palavra muito forte, mas eu acho que existia uma responsabilidade muito grande, natural. Querendo colocar ou não, existia. Como eu disse, era um projeto muito grande. Então, você imagina, você tá ali num show para 30 mil pessoas, 80 mil pessoas dentro de um estádio. A gente fez Engenhão, por exemplo. Aqui a gente fazia em São Paulo, a gente fazia às vezes sexta, sábado e domingo no Espaço das Américas. Tipo, é muita coisa para fazer. Então, existia uma pressão da gente com a gente mesmo. Óbvio que também existia uma pressão por parte das pessoas que eram responsáveis pelo projeto, normal. Mas quando eu digo que faltou o acompanhamento psicológico, foi uma preparação para o que a gente ia viver e, principalmente, algo que sustentasse essa dinâmica de gravar novela durante a semana e viajar final de semana. Porque o que acontecia? A gente estava em praticamente 80%, 90% da novela, os 6. Então a gente gravava muito, tinha muito texto, muita cena. A gente fazia 2, 3 gravações diferentes no dia, 2 externas, uma no estúdio. Era muita coisa que a gente gravava. Então tinha muita coisa para decorar, tinha muita coisa para fazer e, além disso, tinha que viajar também. Porque as pessoas falam, mas viagem. Pô, viagem cansa, cara. Você pega ônibus, pega avião, aí você vai, desce, não dorme direito. Aí você tem que estar lá, vai fazer. Não é tão simples quanto as pessoas acham. Então existe um desgaste. E, além de tudo isso, você manter o seu pezinho no chão. É difícil. Com todo mundo falando de vocês, colocando vocês pra cima. Entendeu? Então, eu acho que faltou um pouco isso. E eu acho que se a gente pudesse reviver com a maturidade que a gente tem hoje, seria diferente. Seria muito mais legal. Sim. Seria muito mais leve. Eu acho que a gente aproveitaria muito mais uma turnê no Brasil, sabe? Obviamente, não comparando a gente, porque não tem nem comparação com eles, mas é só para fazer uma breve comparação, sem querer comparar de fato. Se a gente pegar Sandy Júnior, né, o que eles viveram na trajetória maravilhosa que eles tiveram, ali era uma coisa muito, tipo, árdua deles. Faz show. Quando eles foram fazer essa turnê deles, você via que eles estavam leve. Tem início, meio e fim. É outro rolê, não tem aquela obrigação, não tem aquele negócio. Eles tinham outra maturidade. Sandy mãe, Júnior pai. Então, existe uma outra atmosfera naquele lugar. Então, você aproveita de uma outra maneira. Então, eu acho que existe um desejo, pelo menos da minha parte, e sei que de algumas pessoas também, da gente experienciar isso. Pô, como seria hoje, depois de tudo que aconteceu, a gente se juntar e fazer uma turnê no Brasil e viver esse momento de novo, com a cabeça que a gente tem hoje. Segura, Brasil, que isso vem. Espera Com o toda pessoal do certeza. México passar por aqui, depois a gente vai resolver essa questão. Esse título vai ser nosso. Qual roteiro era mais fácil de decorar? Rebelde ou Malhação? Eu acho que Rebelde era mais fácil, porque era um universo que ele era um pouco mais previsível, assim. A trama da Malhação, ela mudava muito, assim. Entendeu? E eu acho que a questão, por exemplo, da Malhação, o meu personagem, ele lutava. Então tinha muita cena que a gente tinha que fazer lutando. E isso aí já é um ponto que dificulta um pouco mais. Porque uma coisa que o Luiz Henrique batalhou muito pra acontecer, e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer, é que nas cenas de luta, não era tipo assim, bate, para e fala. E volta a bater. Não. Tipo, enquanto a gente tava lutando, a gente tava falando. A cena acontecia, era muito natural. E pra gente chegar nesse estágio, houve uma preparação. Né? Ninguém, tipo, já sabíamos. Você já tinha lutado em algum momento? Não. Foi a primeira vez? Foi, a gente não usou dublê pra nada. Você machucou alguma vez? Machuquei na gravação de um dos campeonatos, na semifinal. Eu fui dar um chute e aí o meu joelho acabou pegando no cotovelo do menino. E aí machucou mesmo, assim. Machucou você ou machucou ele? Não, me machucou. Eu fiquei, acho que umas 3 semanas sem gravar.
E aí, como a gente tinha muita frente, conseguiu jogar um pouco mais pra frente. Tu não queria eu voltei. descansar, não? Tava cansado? Não, machucou mesmo, machucou. Caraca. Mas assim, acontece, a gente realmente Ossos do optou ofício. por não ter o dublê da gente fazer, e isso era muito... Todo mundo que assistia falava, cara, tá muito legal, Vai vocês ficar estão mais real, interpretando né? muito bem, sabe? Foi muito legal fazer. Então, eu acho que Rebelde era menos... Não era que era mais fácil, mas era menos complicado, porque era o universo, ele era muito aquele universo, sabe? Dos amigos, da escola. Tinha um conflito ou outro, por exemplo, meu personagem tinha um conflito com a bebida, né? Então ele tinha um problema com a bebida. Mas como era uma novela muito adolescente, também não dá pra ser uma coisa tão profunda. Então a gente abordava o assunto, mas não mergulhava de cabeça no assunto do alcoolismo, entendeu? Então era mais... Acho que era mais tranquilo, Deixa eu ver. Tá. Qual atração te deu mais dinheiro, mais retorno, vamos colocar assim? Ficou rico aonde? No Rebelde ou na Malhação? Ó, o Rebelde... É que assim, na Malhação, acho que eu ganhei mais dinheiro fora, né? Pela projeção que a Malhação deu. Era uma novela que fazia muito sucesso, né? Tinha uma audiência muito boa, tava dentro da TV Globo. Naquela época tinha baile de debutante, presença VIP, que hoje nem existe mais, mas tinha muito. Então ali eu ganhei bastante dinheiro naquela época. Mas Rebelde a gente tinha show, a gente tinha... Eu nunca parei pra fazer essa conta, enquanto eu ganhei mais. Mas eu ganhei, vamos refazer essa conta aí. Foi legal nos dois, assim. Em qual dos dois trabalhos você ia pra gravar virado? Sabe porque é jovem, né, gente? Jovem vai, sai à noite, acorda, né? Não dorme, Não. vai trabalhar. Nenhum dos dois. Não, a gente ia virado, às vezes, por conta do próprio trabalho. Do show, tipo assim, saí de um show, tô indo gravar no dia seguinte, É, basicamente. isso a gente fazia muito, Caraca. porque a gente saía, o show do domingo, muitas vezes a gente viajava na madrugada, de domingo pra segunda, e segunda a gente ia direto pra Record pra gravar. Entendi. Mas nunca uma baladinha? Pode ser que tenha acontecido, assim, não era uma rotina, não. A disciplina, né? Não teve juventude. Não tive. Porque Pietra vem todo dia trabalhar virada, gente. meu amor, isso aí... Eu chego aqui, 2 tapas na cara pra ela acordar e começa a fazer aquele Um podcast. energéticozinho, aquela glicosezinha aqui. Enfim. Vão lá. É o seu. Não, eu acabei de fazer, querida. Então tu pulou, né? Tá completamente desequilibrado. Tá vendo, gente? Eu falo, Ele veio virada. ele pulou veio a virada. pergunta. Ele pulou a que ele não queria fazer, ele ajudou você. Exatamente. Cadê? Qual é que tu tá com medo? Do elenco. Não tô com medo não, minha filha. Tô aqui Tá de pra isso. palhaçada, Aquelas, né? Ela veio virada, hein, gente? Deixa aqui esse registro. Qual elenco dava mais treta? Ele meio que já respondeu Rebelde, com certeza. Rebelde. Porque, Porque a gente tinha era muita todo mundo intimidade. unido, né? Pô. Tipo... A gente tinha muita intimidade. É Mas tipo intimidade irmão. de que nível? Assim, todo mundo dava pelado na frente do outro? Não, mas Não, é que, tipo assim, tá bom. às vezes a gente acabava discutindo alguma coisa que não era só profissional. Acabava indo um pouco pro pessoal, entendeu? É quase um... Entre a gente. É quase um Big Brother, né? Era Foi um quase. pré-vestibular de Big Tá Brother. vendo? Tu Aí, ganhou tudo esse começou programa. ali. Tu ganhou esse programa porque você já tinha ali uma experiência de reality. Viajando com 6 pessoas confinadas dentro do Calma, não ônibus. fala isso, senão eles cancelam tudo, já pensou? Volta. O quê? Devolve Não, devolve pelo aqui amor o de Deus. dinheiro. Cancelamos. O dinheiro tá investido na padaria, minha gente. Fica na de vocês aí. Palhaçada. Gente, a gente tem um quadro aqui que é o Pergunte a Quem Sem Saber... Não, Pergunte a Alguém Sem Saber Quem. Tá. O nosso convidado anterior deixou uma pergunta para o convidado posterior, que no caso é você, Tá. sem saber que você é você. Nossa, que medo dessa pergunta. Eu também Não, tá tô com tranquilo, medo, tá porque eu tô tranquilo. tentando procurar qual é o arquivo, gente, que eu não sei. Foi a da Mitila. Ah, então ótimo. 1 minuto, por favor, que eu vou encontrar. Foi no Tá. meu celular que a gente Foi. gravou? Então, peraí. Foi, não foi, Vicky? Mas aí, já de antemão, vou te explicando. Eu vou Você... ter que deixar uma pergunta. Exatamente. Também. Nossa. Aí tu já fica pensando aí enquanto o Fabrício... Eu tô achando aqui, fiquei... Procura. Um momento, por favor. Viu? Aqui, Esse é ó. o momento do meu ukulele. Eu tocava aqui pra vocês uma musiquinha. Qual foi o momento da sua vida que você ficou mais envergonhado? O que foi que você fez? Onde você estava? O que aconteceu? Que você fala, meu Deus do céu, não quero nem mais sair daqui pra ninguém nem saber que fui eu ou que sou eu que tô aqui. Caraca. O mais envergonhado? Eu posso... Assim, que eu lembro aqui agora... Na semana passada, semana retrasada... Recente, foi Foi ontem, é. Olha isso. Não, eu fui num programa, cara. E... Nossa, me dá vergonha só de lembrar, cara. Tadinho. Foi horrível essa. Foi o seguinte, tava no programa. E aí, o Celso, no programa do Celso Portiolli, e ele fez uma pergunta. Falou assim... Qual é a abreviação... É que agora eu tô falando bem devagar, tá? É. Qual a abreviação de Organização Mundial da Saúde?
Quando ele falou organização, eu já sei. Eu juro pra você, eu nem Isso ouvi é o resto. passa e repassa, basicamente isso, né? Da tortinha Mas na não cara. era da torta Não. ainda era o anterior. Que é Aham. tipo assim, você responde ou você passa. Sim. Não é da torta ainda, Entendi. tá? Organização Mundial da Saúde. Quando ele falou organização, na minha cabeça eu falei, já sei. Nem ouvi o resto. Aí ele falou, já vai responder? Eu falei, respondo. Ele o quê? Eu falei, ONU. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como? Aí eu... Na hora já senti que tinha alguma coisa errada. Eu falei, ONU. Aí ele, Organização Mundial da Saúde, errou! Gente, cara, mas eu fiquei, tipo assim, muito vermelho. Porque eu realmente não ouvi. As pessoas não vão acreditar, mas eu não ouvi até o final. Só pegou a organização. É porque, olha só, tem uma coisa também, que não é uma justificativa, mas, tipo... Ali, quando você tá, o retorno que você tem, tipo, a plateia tá gritando, é azul, amarelo, e você não consegue ouvir muito bem o que tá sendo falado. Quando ele falou organização, na minha cabeça foi, tipo assim, ONU, não vinha qualquer outra organização na minha cabeça. E eu respondi ONU, só que quando você vê o vídeo, cara, é muito engraçado, porque ele fala assim, oi? Tudo bom? Ele ainda falou assim, porque eu achei que você tava falando OMS. Tipo assim... Em vez de falar OMS, tipo assim, que eu tinha falado OMS, entendeu? Poxa, podia ter ficado com essa. Por isso que ele falou oi, aí eu falei, Ai, tu repetiu o ONU. ONU. Tu devia ter falado assim, foi isso aí que tu ouviu. A minha cara ardeu. E aí, logo na sequência, deu um intervalo, aí eu peguei meu telefone e falei, eu já vou logo falar que eu falei. Isso, pra não cancelarem nem nada. Não, eu mesmo vou me zoar. Só que se você pega o vídeo do Stories, você vê que a minha cara tá queimando, tá Tadinho. vendo? Eu fiquei muito sem graça. Porque, porra, não dá pra errar essa. Mesmo que eu não soubesse... Se ele falar, a pergunta era muito simples. Qual a abreviação de Organização Mundial da Saúde? Não tem como ser outra, não ser OMS. Não existe. Mas, gente, posso falar uma coisa? Falou assim, é um quiz. A gente fica burro na hora. Na Fica, hora. a gente fica mesmo. E olha, primeiro a que produção junta. avisou isso antes. Ela falou assim, ó. Presta atenção, porque na hora vai dar branco. Dá. Você vai falar uma coisa que não é. Se você não tiver certeza, passa. Só que a questão é o seguinte, não é que eu tinha dúvida. Você tinha certeza. Eu tinha certeza. Eu responderia 100 vezes ONU. Se ele falasse oi, eu falava ONU. Para aí, o quê? ONU. ONU. Aí é ONU, entendeu? É ONU, queridão, você está errado. Inclusive, Mas é isso, era ONU. gente. Quiz é isso. Quiz a gente começou, a gente fica burro, a gente tem ansiedade de querer, a gente querer ganhar. Assim, e no final eu sempre fico, gente, eu sou muito burra de verdade. Só que, tipo assim, não é. É a pressão do negócio ali, tá ligado? E eu Tá ainda errei maluco. mais duas depois. Mas essa era um Calma, difícil. não, mas é que uma era assim, tipo, o que o pinguim dá pra fêmea, pra pinguim fêmea? Que isso, gente? É, tipo, Que hora não, passa pra esse conquistar, programa? não, pra conquistar, pra entendi. conquistar ela. É, pra conquistar também pode ser. Aí a opção era peixe, concha ou pedra. Eu falei, pô, peixe, Ele dá o quê? pedra. Eu não sabia, eu Mentira, ia no peixe gente. também, Aí tá? errei. E a outra que eu errei foi o negócio do triângulo. Era assim, um triângulo que tem duas partes iguais e uma diferente. Acho que era essa a pergunta. É obtuso. Aquelas. Escaleno, aquele... Não, é isósceles, né? Ah, isso. era o próximo chute. Eu sei E que o aí- equilátero tem todos os lados iguais, só isso. O resto... Eu acho que era isso. Ah, tá vendo? Se eu errei de novo, não sei. Gente, eu não lembrava qual Não, que gente, era. é E eu respondi matemática, uma né? coisa, era outra, errei. Entendi. Tudo bem, tudo bom. Então a gente vai agora para o nosso verdade ou fake news. Chegou a hora de você esclarecer muitas coisas pra gente, Arthur. Pega leve, hein? Fica tranquilo, você mora no nosso coração aqui. A gente jamais colocaria você em situação, porque depois... Jamais. Depois da padaria, meu filho, É, nada meu querido, tá a gente pior. jamais faria uma coisa dessa com você, até porque Léo vem aqui mandar explodir essa editora. Bom, vamos lá. Verdade ou fake news? Antes de seguir a carreira artística, Arthur Aguiar foi nadador de alta performance. Verdade. Um dia... Calma que eu não terminei aqui, ó. Ah, tá. Desculpa. Essa já é verdade. Um dia, porém, em um campeonato, ele estava muito apertado para ir ao banheiro, mas não daria tempo. Então, ele fez xixi na piscina durante a competição. Verdade ou fake news? Aí, eu já fiz, já. Então, é verdade. verdade? Eu já Mas fiz, na já. competição, do tipo assim, nós temos que ir no banheiro. Vai. Vamos lá e já tô fazendo xixi Não, no O xixi tá braço. indo atrás. Pá. Não. Durante a prova, não. Mas já fiz, tipo assim, no aquecimento, sei lá. E aí, não tem aquela coisa da água da piscina, não fica com uma cor diferente? Acho que na minha época não tinha. Não tinha esse negócio, né? Aí eu morro de medo disso. E depois você mergulhava e caía, É, entrava bebe água na água, cara. e aí é de todo E tava mundo, todo o né? xixi da galera lá também, né? Vai lá, Pietro. Eu amo fazer um xixizinho na piscina, gente. Eu tenho preguiça de sair. Sério? Acredito. Galera do condomínio, hein? Já vi. Fiquem de olho. Não entrei na piscina com ela. O pessoal do pé Se ela tá na piscina, eu não Já, entro. ó, Ou já eu vou ficar sai. lembrando ela de meia hora. Já fez xixi? Você não quer ajuda? Pra que eu fiz? Mas Eu acabei de fazer, inclusive. É, ali, entendeu? A água tá quente. Fica quentinha, exato. Ó lá. A primeira vez de Arthur Aguiar
foi com uma vizinha mais velha. Foi verdade? É verdade ou fake news? Não, fake Ele news. olhou com uma cara de verdade. Entendi. Porque olhou porque a com uma gente jogou cara- essa aqui como se fosse fake news. Se fosse verdade, eu ia falar, como assim que a gente adivinhou isso? Mas a vizinha é amiga da mãe dele até hoje. Não. Não. Não? Não. É porque foi com uma pessoa mais velha, mas não era minha vizinha. E morava onde? Ah, tá bom. Tu tá querendo puxar, Era né? mais velha há quantos anos, só pra gente saber? Acho que 2 anos. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilão. Você sabia o que você estava fazendo? Sabia? É porque eu nem sempre soube. Eu nem sei, sou. Foi a Eu primeira. descobri Às semana vezes, passada. a gente, no começo, a gente finge que tá sabendo, mas a gente tá ali só pensando, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Mas Ah, tá não, atual, não. é. Não, óbvio que eu também não. Entendi agora. Não sabia o que tava fazendo. Óbvio que não. É aos Tava poucos, ali. tá? Eu tava ali. Mas ela já tinha experiência. Já tinha. Ah, então entendi. Então, foi. Parabéns. Ok, tudo bom. Antes de ir para o BBB, o Arthur já tinha sido chamado para participar de A Fazenda na Record TV. Não, fake news. Fake news? Fake news. E depois? É? Verdade. Ih, menina, isso aqui eu peguei e não sabia. Mas você nunca aceitaria? Não. Acabou pra você reality? Não, na verdade assim, não posso dizer que acabou de vez, porque aí amanhã eu entro em um e aí eu vou Exato. fazer o quê? Então tá bom. Mas na minha cabeça, o que passa foi muito único, foi muito especial. Tentar reviver isso me parece um pouco loucura, entendeu? Sim. E você Pô. venceu, mano, tipo... Acho que não é nem só pelo venceu, é porque foi muito único, foi muito especial. Talvez eu participaria se falasse vamos fazer um Big Brother dos campeões. E aí? Ah, legal. Aí sim. Boninho, pega essa dica aí que Que é o que aconteceu, por exemplo, na Dança dos Famosos. Sim. Eu fiz a Dança dos Famosos. Falei, vamos fazer um super dança dos finalistas? Pô, legal. Agora, vamos participar de um novo dança? Pô, acho que Aí não. Sim. Você ficou em segundo lugar, né? Quando você No participou pela dança, primeira vez. E 2015. depois no Super você machucou, né? Me machuquei, Mas não tem problema, a gente vai fazer uma dancinha depois do podcast. Você vai É, poder hoje mostrar tem. os seus dotes, Tá entendeu? Tá vendo? tudo bem. Vamos lá. Após o BBB, Arthur Aguiar teria um documentário no Globoplay, mas ele e o streaming não chegaram a um acordo. Não foi bem assim, mas... Metade fake news, metade verdade. Ia ter... mas tá, ok. Quer falar? Não? Ok. Prefiro não. Ok. Depois a gente fala. Arthur Aguiar foi reprovado em teste para ser Paquito da Xuxa. Não, fake news. Mas tu queria? Acho que não. Acho que eu não desejei. Não tive esse desejo. Só fala com a Xuxa pra Xuxa, dá uma patrocinada e acabou. É sobre isso. Entendi. Ok. Mas você já fez muito teste? Já. Pra ator, é chato, né? Já fiz bastante. Já. Você foi negativado em algum? Foi, com certeza. Era, tipo, ficar malzão, né? Não né? fica malzão, mas tipo... Não fica, eu ia ficar não, arrasado. Tipo, não fica eu ia ficar arrasado. com ódio do diretor. eu ia Não, ficar- não. É Pô, pior pô. do que tu errar o MS? Fala pra gente a verdade. Não, é pior errar. Tá bom. Ou não, pô, é pior. Vamos lá. É você? É tu, querida. Sou eu, né? Tá bom. Virada, tá vendo? Uma fã tentou arrancar a cueca de Arthur Aguiar e machucou a região íntima dele. Não, fake news. Isso não aconteceu com alguém que já veio aqui no podcast? O Arthur, não foi? Mentira. Não, já aconteceu de... Machucar. Não, né? Mas não arrancar a cueca. De botar mão? Já aconteceu. Mas por fora. Gente. Por fora. Na frente e atrás. Ih, menino. E você fala o quê? Você fala com licença. Dá licença? Com licença. Obrigado, é meu. Pode Não, fechar? já aconteceu, eu falei, tá machucando aqui. Né? Pode dar uma E licencinha, ela falou o menino? quê? Mas tá bom. Não, mas já aconteceu. Caraca. Gente. Deus abençoe. Talvez Sofia seja filha única, né, gente? Porque essa mãozada pode ter prejudicado. Arthur Aguiar estava escalado para viver o papel que ficou com Micael Borges na novela Travessia. Não, travessia Micael? não. É o Fuzuê. Fuzuê! Quem escreveu isso aqui? Ê! Ê! Verdade ou fake news? Que eu saiba, fake news. Mas você tá pensando em voltar pra televisão? Olha, o Léo vai querendo me matar. Olha, só um spoiler aqui, um Ô, Léo, negocinho. pode falar. Léo. Ah, cara, as pessoas me cobram muito isso. De tipo, e aí, cara, como é que... Pô, a gente queria e tal. E aí você aceitou, você vai voltar. Não sei, é uma coisa que o Léo tá trabalhando na minha mente. O Léo falou que sim. O Léo falou que sim? Não, eu não sei. A gente quer, tá? Só pra te avisar. Então, fica à Vamos vontade. ver. Temos nós, toda uma padaria. Mas É eu não... verdade. Isso aí, essa informação que você tem, nunca chegou até mim. Se
algum momento eu estive e ninguém me falou. Qual foi o último assunto que você levou pra terapia, assim, ou que você resolveu na terapia? O último? Ou um que você resolveu que funcionou pra sua vida inteira até agora? Eu acho que... O que eu falei no início, na questão de você... eu me culpava muito, por exemplo. Hoje eu já não me culpo tanto. Eu já me responsabilizo. Eu entendi a diferença da culpa e da responsabilidade. A culpa, ela não te leva pra lugar nenhum. É um sentimento burro, porque não te faz sair do ponto A pra ir pro ponto B. A responsabilidade, sim. Porque você entende o que de fato aconteceu, você se responsabiliza por aquilo, e dali você consegue sair de onde você tá e ir pro lugar onde você deseja. Então, eu acho que isso foi um aprendizado dentro do processo de terapia que me ajudou, e também a questão com relação ao meu pai biológico, do tipo, não com ele especificamente, mas de aprender a não deixar mais as situações te esticarem tanto. Por exemplo, no próprio programa você vê isso. Teve um determinado momento que eu demorei assim uns 3, 5 dias para resolver uma situação que eu tive com o DG. Quando eu volto do quarto secreto, eu já volto querendo resolver. Então, no próprio programa, você vê que ali dentro existe uma evolução nesse sentido. Do tipo, cara, não vale a pena eu deixar tanto tempo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. De resolver. Isso é uma coisa que eu fui tratando. Então, o que você faria de diferente e o que você não faria de diferente? O que eu faria de diferente? Eu teria feito escolhas melhores na minha vida pessoal. Tá respondido, acho que todo mundo entendeu, né? Sim. Okay. E o que eu não faria... acho que é a mesma coisa, né? Acho que o que eu faria e o que eu não faria envolve, acho que é a mesma situação. Mesma questão. Ok, gente. Nossa, gente, posso falar uma coisa? Foi intenso, eu acho, Também acho. o nosso podcast. O Léo nem sentou, ele tá suando até agora. Tá tudo bem, né, Léo? Tá falando com o jurídico aí não, né? Em nome de Jesus. É Pietra o nome dela e vem trabalhar virada. Virada, é legal. Pietra. Mas quando eu disse que foi intenso, eu acho que foi verdadeiro. Eu acho que é impossível a gente ser verdadeiro sem ter intensidade. Acho que é difícil estar no seu lugar. Acho que você teve muita coragem pra falar com a gente hoje, da maneira como você falou, assim, da maneira, tipo, com o seu coração mesmo, sabe? E obrigado por ter vindo falar com a gente, por ter sido tão de verdade, porque acho que é o que faz no nosso trabalho, e acho que o fato das pessoas gostarem muito de você dá sentido a esse encontro. Então, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso pra você, sucesso ao quadrado, sucesso na padaria ou no pão, no que vier primeiro, sucesso nos seus empreendimentos, na carreira artística, sucesso pra onde você estiver, onde você escolher estar. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. E estamos aqui com as portas abertas. E eu quero, inclusive, agradecer muito vocês pelo carinho que vocês tiveram comigo, pelo cuidado. Acho que a nossa entrevista aqui foi super leve, foi super divertida. Acho que a gente passeou por vários lugares. A gente teve momentos de reflexão, momentos que a gente deu risada, que a gente se divertiu. Gafes também. Então, acho que a gente passou por todos os lugares. Espero que a galera de casa tenha curtido. E espero voltar em breve aí. Com toda certeza. Amamos, de verdade. Beijo, Beijo, gente. Beijo, gente. Até Valeu. logo. Valeu.